Nós muitas das vezes, além da mentoria, além da segurança, porque nós nunca é combate, a nossa principal missão é sempre segurança. Ou seja, segurança privada, segurança de barcos, navios, segurança de VIPs, esse Tal tipo de pessoas. Exatamente, sim. Mas, por exemplo, eu em Portugal não posso ter um segurança com arma, pois não? Podes ter se ele tiver licenciado para tal. Isso aqui em Portugal funciona sempre com as licenças da PSP. Temos aqui o nosso VPAP, que é o nosso CPO, que nós chamamos lá fora o bodyguard. Okay. Tens o VPAP aqui e se ele tiver a licença de uso e porte de arma, podes ter. Agora, não é algo muito comum, felizmente, até porque nós não temos indústria, não temos país. É seguro. Exatamente, é seguro. Vamos dizer que é seguro. Isto é o Quinto Império CDK. E não se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Eu soube da tua existência e do tipo de negócio que tu tens pelo Instagram. Okay. E depois houve pessoas conhecidas que me falaram nisto e parece que até o Nuno foste fazer um curso. Já enganámos malta da equipa. Exato. E eu vi as fotografias dele também. Eu disse, eu sei que é e tal. Eu também gostava de ir um dia e tal. E o que é que tu fazes? Isso é uma coisa super diferente, não é? É diferente. Eu chamo-lhe não convencional. Aquilo que nós fazemos lá fora, e que o Nuno fez lá a formação, são cursos. Antigamente a malta gostava de chamar mercenário, né? O mercenário era uma pessoa com uma formação de tropa especial e podia sim fazer esses serviços. Hoje em dia... seja, serviços mercenário quer dizer aquele pessoal que vai para a Ucrânia lutar e recebe ordenado? Exatamente. Eu vejo muitos no YouTube. Nós chamamos agora, em vez destes mercenários, eu gosto de chamar aquilo que nós somos, é contractor. Nós fazemos um contrato, temos o serviço. Queres, por exemplo, passar um barco ali perto do Iémen e contratas as pessoas para estarem dentro do navio? Tal e qual. É? Imagina, levas uma carga valiosa, as seguradoras dizem, só cobrimos isto se tiveres uma equipa de segurança a bordo. E esse é o nosso trabalho. E é tipo certificado? Essas equipas são certificadas? Todas certificadas. Tu hoje não consegues ter simplesmente a formação de fuzileiro ou comando ou e ires fazer isso. Não, tens de ter uma certificação própria para teres e estás autorizado a fazer este tipo de serviços. E então a tua empresa que faz este tipo de serviços, ela tem essa capacidade de Sim, temos dar as estes cursos? certificações internacionais, exatamente, e são aquelas que te habilitam a trabalhar exatamente nas áreas. Por exemplo, antigamente isto não havia assim tanta legislação. Hoje em dia, para teres uma arma, estamos a falar cada vez mais apertar em funil, né? Então temos que estar esta certificação tem que estar toda on. Aquilo que nós fazemos é exatamente certificar que tu tens competências para operar com este tipo de armamento em qualquer sítio do mundo. Mas, por exemplo, tu em águas internacionais podes ter uma arma. Nada de pé ter uma arma. Não há legislação, é águas internacionais, sim, mas depois tens a política toda. Muitas das vezes nós embarcamos nos portos ou então fazemos através de boarding. O que é um boarding? É um service boat que se aproxima no meio do mar. Já vai para a água internacional, 12 milhas, não é? Sim, depois das 12 milhas. Sim, depois das 12 milhas. Mas aí tens que sair do país com as armas. Exatamente. Tens que despachar as armas aí. Exatamente. E é esse o processo todo. Aí é que tu começas a fazer a contagem toda e aí começa o processo. Vou dizer aqui uma coisa. Muitos agentes às vezes não gostavam de mim. Porquê? Porque, bora, vamos rápido, o navio está a passar, tens que embarcar. E eu fazia uma coisa, que era, estás a ver, a caixas de munições, 1000 munições, vamos imaginar, mais, só era um bocadinho mais. Despejava-as todas no chão. E obrigava aqui a minha equipa e eu, como é óbvio, a contá-las todas uma a uma. E porquê? É? Claro, bora, e tu assinas lá o papel a dizer que recebeste 1000, mas estão lá 990. E depois onde é que andam as outras 10? Estás a perceber? Porque tu sais com 1000... Tu és responsável por estas munições, pelas armas, por estas coisas todas. Aquilo que eu te estou a dizer é que se tu assinas é rápido como aquilo que vais pronto, bora, o processo todo. Não. Com calma, e é isto que nós te vamos ensinar. É muito importante que tenhas esta consciência. Ou seja, ensinam um processo burocrático. Tal e qual. Até porque imagina que aparece uma embarcação de fogo, olha, com 5 munições, e tu estás lá a assinar, né? Que recebeste as 1000, tens menos 10, e onde é que andam essas 10 munições? Será que não foram os teus 5 que furaram aquela... Estás a perceber? Isto tudo tem um processo. Mas repara, isto aqui é uma área muito diferente, não é? Sim. Ou seja, por exemplo, isto em Portugal não seria possível fazer. Não, a legislação não permite, tem sempre que ser lá fora. Sim. Ou seja, neste caso, tu operas na Polónia, não é? Exatamente, sim. A nossa academia é baseada na Polónia. Lá as leis são diferentes? Exatamente, permite fazer isso. Já afunilaram também, usando aqui a expressão de há bocadinho, um bocadinho mais. Eu, quando lá cheguei há 10 anos atrás, podias fazer tiro a full auto, estamos a falar uma rajada. Hoje em dia já não é permitido, só mesmo a nível militar. Já só temos tiro a tiro.
mas ainda nos permite fazer tudo o que seja técnicas e táticas militares, este tipo de treino. Vamos imaginar, eu sou uma pessoa que quer entrar nessa área. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um curso, então. Exatamente. Começamos sempre um Combined Firearms. O que é este combinado de armas? São as três armas que nós mais disparamos. Estamos a falar uma Glock, uma M4 e uma AK-47. Uma das coisas assim de uma forma muito básica. Isto vai-te permitir tu perceberes todos os mecanismos da arma, como é que funciona, como é que tu vais operar. Mas tu não precisavas nenhuma formação antes disto? Podes começar do zero? No vosso curso? Não podes começar. Temos estes requisitos, estes pré-requisitos, supostamente. Okay. Ou seja, tens que ter este combined para saberes como é que funcionam as armas para te poderes ir aos outros. Isto é uma espécie de desbloquear o próximo nível. Mas, por exemplo, eu posso começar no nível 0 na tua organização? Sim. Ou seja, claro, simplesmente... Sim. Qualquer civil pode pode chegar ali? Exatamente, e é muito bem-vindo. Agora, tem que começar pelo básico, como é óbvio. Não te posso pôr num curso com manobras de contacto e que vamos andar ali correr com os canos para cima e para baixo. Não. Temos sempre que começar pelo básico. E é exatamente este curso que estou a falar. Combined Firearms, 3 dias. Ok. E então, isso seria uma escolha de carreira que a carreira também há alguns riscos, não é? Claro que sim. Ou seja, é perigoso? É sempre perigoso, mas hoje em dia, Miguel, o que é que não é perigoso? Cada vez que saímos de casa para vir um podcast posso ser atropelado ali ao lado. Isso pode, mas, por exemplo, mas ir para o meio do conflito é mais perigoso. Agora temos que ver assim, há trabalhos e há trabalhos. Claro que envolve sempre um risco, mas o militar acaba por assumir esse risco, o polícia acaba por assumir esse risco, e lá nós não somos muito diferentes. Agora, estamos a falar o que eu te estava a dizer. Temos trabalhos e trabalhos. Há trabalhos na linha da frente e esses trabalhos são um bocadinho mais reservados para americanos, malta que estão numa posição de conquista e de manter um local. Nós não. Nós muitas das vezes, além da mentoria, além da segurança, porque nós nunca é combate. A nossa principal missão é sempre segurança. Ou seja, segurança privada, segurança de barcos, navios, segurança de VIPs, esse Tal tipo de pessoas. Exatamente, sim. Mas, por exemplo, eu em Portugal não posso ter segurança com arma, pois não? Podes ter se ele tiver licenciado para tal. Isso aqui em Portugal funciona sempre com as licenças da PSP. Temos aqui o nosso VPAP, que é o nosso CPO, que nós chamamos lá fora o bodyguard. Okay. Tens o VPAP aqui e se ele tiver a licença de uso e porte de arma, podes ter. Agora, não é algo muito comum, felizmente, até porque nós não temos indústria, não temos país. É seguro. Exatamente, é seguro. Vamos dizer que é seguro. Sim. Ou seja, mas existe abertura legal para... É possível legalmente, sim. É possível legalmente. Difícil, mas é. Okay. Tinha que ser muito bem justificado. Claro que sim, claro que sim. Por exemplo, quando vêm estas pessoas super conhecidas, artistas, eles são protegidos por pessoas armadas ou não? Aqui em Portugal, sim. Lá está, nós temos aqui um corpo, que é o Corpo de Segurança Pessoal da PSP, são eles que fazem esta proteção. São os nossos bodyguards, vamos chamar oficiais. Podes contratar a PSP? Não. Imagina, eu nunca fui PSP, atenção. E estar a dizer isto existem os gratificados, certo? Muitas das vezes tu podes usar a polícia para pôr aqui à frente das tuas infraestruturas e acredito que possas tentar fazer com que alguma equipa te acompanhe. Neste caso, o Corpo de Segurança Pessoal funciona muito a nível diplomático, muito como pessoal do governo, do Estado. Ou pessoas super conhecidas, tipo, sei lá... Pode haver estas aberturas... Taylor Swift, quando veio se calhar tinha segurança. A PSP fez segurança, de certeza. E mais outros serviços que nós temos por aí, certeza que estão envolvidos também. Ok, estou a perceber. Depende muito da situação particular. Sim, podes sempre trazer bodyguards de lá de fora. Agora, se tem que operar sempre consoante a nossa legislação. Não pode ser, por exemplo, um americano tem uso e porte de arma lá fora, ou mesmo um polaco. Estamos a falar na Polónia, que venha cá fazer o serviço, chega cá, não tem uso e porte de arma, a não ser que a PSP lhe conceda, ou que tenha uso e porte de arma aqui algo internacional. Que também, mais uma vez, é possível, mas é muito difícil. E está, se calhar, muito ligado a questões mesmo de diplomatas. E sim. Se vier o Presidente dos Estados Unidos, aquilo são regras diferentes. Claro que sim. Nós temos aqui a nossa PSP a tomar certamente. Eu digo a PSP, que é a nossa entidade principal neste tipo de serviços, a tomar conta da segurança em si, mas certamente o Presidente dos Estados Unidos também vai trazer os seguranças dele. Eu posso dizer como polícia, eu já fui órgão de polícia criminal, deixei de ser há uns meses atrás, mas já fiz missões fora de Portugal com arma. Tive licença, tive uso e porte de arma. Mas como polícia? Exatamente, sim. Ou seja, foram para fora de Portugal? Exatamente, sim. Posso dizer que operei e fiz missões no âmbito do Frontex, não sei se já ouviste falar, Frontex, as polícias de fronteira, em que a minha missão era ligada ao narcotráfico e aqui aos imigrantes ilegais. E eu usava armamento lá. Mas, por exemplo, eu conheço tipo pessoal que tipo faz boarding nos barcos e com helicóptero, é esse tipo de trabalho que tinhas na altura? Exatamente, sim.
Ok. Isso é uma coisa muito particular em Portugal, não é? Específica, É sim. muito específico. É uma especialidade, vamos lhe chamar. E há muitas poucas pessoas, não é? Eu vou-te dizer que na minha unidade, até me ir embora, éramos 16. Pois, Julgo que muito ficámos pouca 24. Era algo muito compartimentado, era algo Exato. muito específico. Mas vocês aqui em Portugal. podiam-se formar cedo, que eu sabia disso. Não, isso Não é? não. Já mudou. Isso é a malta da prosa. Isso é... Não se Não, podem aqui em formar. todos de brincadeira. Não, nós temos somos polícias, somos militarizados. Mas não há vantagem por causa do risco? Não. Antigamente havia aqui, eu vou dizer antigamente, isto é uma mais sensibilidade destas profissões de desgaste e tudo mais. Pode ser que haja ali qualquer coisinha, mas hoje em dia o processo é o mesmo. Tens muitos papéis, tem que ir lá acima, tem que ser feitas as contas todas e ver se são autorizadas ou não. Estás a falar nisto, eu, por exemplo, eu com as missões... Quantos anos disso? Eu trabalhei quantos anos? Estás-me tu a perguntar? Sim, 5 anos, perto de 5 anos como órgão de polícia. Não estava na PSP, estava noutra polícia. Eu nunca fui PSP, estava noutra polícia. O que polícias é que há? Posso dizer, Podes? tens a GNR, tens a PSP, GNR, Polícia Judiciária, Polícia Marítima, CEF, são órgãos de polícia criminal, são aqueles que te permitem. Agora, claro, estamos a falar no âmbito dos boardings, eu estava numa unidade especial da Polícia Marítima. Polícia Marítima, Sim, pois sim, é isso, sim. exatamente, Sim. dos boardings eu conheço. O pessoal de helicóptero, cara, Exato. fizeram há uns anos, eu vi... Sim. Vês muito o nosso trabalho nos Dias da Marinha, temos sempre ali uma apresentação para divulgar um bocadinho o nosso trabalho à malta e fazemos sempre ali. Mas aquilo fazer o boarding num barco de noite parece-me assim um bocado para o perigoso. No meio do Oceano Atlântico. Acredita que é. Porque, repara, aquilo é mesmo perigoso. Se cais ao mar, adeus até amanhã. Claro que nós temos os nossos sistemas de identificação, os EPIRBs, as próprias boias, os nossos bornais já são táticos, que já têm ali. Mas isto para dizer que é perigoso e estamos a falar à noite, tu não vês nada, estamos a falar a velocidades que estás ali a saltar e tu não tens noção se a onda vai bater, não vai. Muitos de nós temos lesões nas costas por causa disso, que a lancha, né, está sempre aos saltos. É perigoso, sem dúvida. E depois também é o quê? Nós estamos nesta plataforma instável de quando quiseres dar os teus warning shots, os teus tiros de aviso, o que é que acontece? Estás ali, lembra-te que estás sempre... É engraçado. É engraçado. Então tu gostavas da aventura, não é? Eu gosto sempre da aventura, claro que sim. Portanto, tens 17 anos de experiência, exatamente. Foste para a Polícia Marítima, depois seguiste a tua carreira lá. Sim, comecei nos fuzileiros, comecei como oficial de fuzileiros. Aos 19 anos, sim. Fizeste missões no Afeganistão, exatamente. em Cabo Verde e outros territórios nacionais. Foste para o Afeganistão? Estive no Afeganistão, foi 2011, 2012. Sim, foi tranquilo. No Pacífico. Assim, é aquilo que eu te estava a dizer, não somos americanos, não estamos numa linha da frente, exatamente, a conquistar ou defender posições. Eu fui lá no âmbito de mentoria, fui mentor, fazia parte do MOMELTG, um grupo que andava, a malta dizia, sozinhos porque não tínhamos a Force Protection, que eram os comandos nos AMAs, com aquelas metralhadoras gigantes. Não, nós andávamos sozinhos e nós chamávamos viaturas descaracterizadas, mas acabavam por ser umas Chevrolets brancas com uma bandeira de Portugal e umas antenas gigantes, como deves calcular, a descaracterização não era assim tanta. Mas nunca houve, sempre em zonas mais tranquilas? Sim, mais tranquilas. Eu estive em Campo Heirauce, que é um campo que já não existe, julgo eu, era na altura turco, foi entregue aos franceses, entretanto aquilo acho que já se acabou por dissolver e foi entregue à própria população. Isto é feito sempre na cena da NATO? Sim. Nós, sim, nesse sentido. Ganhava-se bem quando ias nestes sistemas? Anda-se bem. Assim, no início vou dizer que é sempre estressante. Claro, estás no desconhecido, fora da zona de conforto. Depois o que é que acontecia? Tu antes de sair no Afeganistão tínhamos que consultar ali o centro de operações. Tinhas que consultar a informação, como é que estavam as coisas lá fora. E depois imagina que recebes informação que há um Toyota branco que foi furtado e dizem que há a possibilidade de explosivos para arrebentar forças de colisão. Ok. Tu estás a andar na rua, a tua patrulha normal, a saber quando vês o Toyota branco a vir, sabes? Parece que está aqui a... Pois. Aí passas, mas estes os primeiros momentos, depois também começas a entrar numa rotina. Isso, que é um grande inimigo nosso, né? É a rotina. E dinheiro? Era fixe, dinheiro? Não, a nível governamental vou-te dizer que nunca, é assim. Não compensava? Não compensa. Estou-te a dizer que não compensa. Era mais pela acho que é algo... diferença e aventura? Sim. E vou dizer uma coisa engraçada. Eu estava lá como oficial fuzileiro, ou seja, comandava, liderava muitas pessoas, e o engraçado é que todos nós queríamos ir às missões. Todos nós. E por causa da parte financeira. Era um boost, como é óbvio. E como militares isso faz-nos falta, dá jeito. Exato. Mas quando chegávamos ali os primeiros 2 meses, aquilo que nós ouvíamos sempre é o dinheiro não é tudo. Começavas a ouvir nos cantinhos estas expressões. O dinheiro, afinal, o dinheiro não é tudo. Por isso, não. Nem é sempre é por dinheiro e garantidamente, a maior parte, e digo isto com alguma certeza, a maior parte dos nossos militares não faz as missões por dinheiro. Não faz mesmo. Ok. Não compensa.
É por Não aquela por cena dinheiro. de missão. É o sentido de missão, exatamente. Mas Algo deve ser tá uma aí. coisa, isso é uma coisa realmente, uma energia diferente, não é? Sim. Ou seja, vocês aqui nos fuzileiros e tudo ficam envolvidos nesta cena do patriotismo, Sim, da aquilo promessa. que falámos não é? há bocadinho, o sentido de missão, sabes? Porque uma das coisas que eu me recordo, tinha 19 anos na altura, estamos a falar isto já há 19 anos, ainda és um miúdo. Aqui, me pondo as coisas como deve ser em cima das mesas. E lembro que um comandante, a primeira coisa que me disse numa apresentação, quando cheguei aos fuzileiros, disse: delegado, ninguém vem aqui para ser rico, sabes disso? Porque todos nós ganhamos por posto, todos nós sabemos o que ganhamos, aquilo hierarquicamente, eu não sei. Mas ganhamos, pronto, está tudo tabelado, ou seja, não vais lá fazer um dinheiro de um CEO, isso é certinho. Claro. E foi uma das coisas que eu me lembro, ninguém veio aqui para ser rico, pronto, Pois. e começa por aí, ou seja, tens que ter algo mais, outra motivação que não seja a financeira. Exato. Mesmo a polícia, todas as polícias é um bocado assim, não é? É igual. Porque Polícia militar acaba por acho ser... que para o risco que tens, se calhar não compensa o que se recebe. Sinceramente, não. Não Até é? acho que é E muito a chatice injusto. também, a chatice. É muito injusto tantas vezes que te expões a ti e acabas por expor, e depois são coisas que não te influenciam só a ti, né? A tua família também. Exato. Tu depois, quando acabas o teu trabalho, vais para casa. Claro. Ou se alguém te aleija, se alguém te dá um tiro, quem vai levar com estas coisas não é só os teus colegas, é também em Exato, casa. claro. E às vezes não compensa. Financeiramente não é o objetivo. Não Muito é o bem. objetivo. E então, tu começas pela carreira de fuzileiro e de fuzileiro então depois fizeste estas missões, não é? Sim. E depois é para aí que vais para a Polícia Marítima. Não, depois disso ainda tive aqui uma pausazinha. O que é que aconteceu? Eu era oficial contratado, depois acabei por tirar a minha licenciatura, sou licenciado em Gestão de Recursos Humanos, onde tive a oportunidade de concorrer e ficar na Marinha, mas não era na área que eu queria, era na área de Gestão de Recursos Humanos, e entretanto acabei mesmo por sair. O que é que acontece? Eu recebi a minha indenização dos fuzileiros e disse: olha, vou investir, vou fazer formação. Vou Sabes a investir em mim. indenização porquê? Porque nós, lá está, cada vez que os oficiais contratados recebes uns duodécimos no final da tua carreira, que são 6 anos, nós como oficiais Por causa do fuzileiros... tipo do serviço que fizeste. Exatamente. Quantos mais anos ficares, mais É recebes. quase também como um incentivo do género, ok, A vamos ficares. lá ajudar. Não é ficar, porque não tens hipótese de ficar, é do género, para te inserir um bocadinho na vida civil, Ok. é uma indenização que te Estou a dão perceber. para te ajudar ao Ok, teu... ok. Eu agarro nessa indenização e penso assim, bem, vou investir em mim, onde é que eu vou fazer formação? Descobri esta academia, onde me tornei instrutor há 10 anos, estamos a falar isto em 2014, que eu entrei nos fuzileiros em 2007, sim, em 2014, e decido fazer um curso. Qual é o curso? Sou fuzileiro, o meu currículo está todo na água, vou investir em segurança marítima. Foi aí que eu faço o investimento na minha formação, é aí que eu recebo a oportunidade de contrato e estive a fazer realmente a segurança marítima, que chamamos o Maritime Security, em que estive no Estreito de Oman, estive em Yemen, estive nestas... Eu gostava de passar ali, mas eu acho que tem que se levar a segurança. Tens, sim. Agora, não tens... Ou vais perto de um navio com segurança, não é? A última vez que eu lá passei, tive que esperar por uma convoio que é Americana. Não americana, era britânica e chinesa. Exatamente. À frente ia os britânicos, atrás fechavam os chineses. Reuniram ali 5, 6 embarcações de marinha mercante e vai tudo passámos junto. todas, exatamente, por causa da guerra civil em Oman. Agora, se passares lá neste momento, eu não te sei dizer como é que está. Acredito que consigas passar sem a segurança, mas também acredito que Também não ias não querer é o passar. destino, não é o destino ideal para passar. Pois. Não, barcos têm que passar necessariamente, não é? Sim, claro que sim. Até porque a pirataria neste momento está a levar um rumo um bocadinho diferente. Nós, e quando nós contractors, não mercenários, contractors, acabámos oficialmente com a pirataria, por andarmos sempre nos navios, era segurança armada. Ah, é? Sim, oficialmente terminámos, eu não sei precisar, mas queria dizer, se calhar, janeiro de 2023 ou 2024. Posso estar aqui um bocadinho errado. Acabou a pirataria? Oficialmente sim, deixou de existir aquilo que nós chamávamos High Risk Zone, que era a área de risco, deixou de existir porque pronto, não se justificava. Mas este ano a pirataria aumentou e uma coisa brutal, não só pelos grupos terroristas que lá andam, já ouviste falar certamente, Exato. a parte do Iémen, do Al-Shabaab, da Somália, até por causa das guerras todas que andam ali naquela zona. Mas a pirataria, claro, estamos a falar de pessoas com muita necessidade, precisam de comer também e acabam por justificar os seus atos através destas ações ilegais. Cresceu muito. E posso dizer que da última vez que falei com um camarada que ainda lá está, que é uma das minhas referências, diz que muitos navios preferem não descer o Mar Vermelho e já estão a dar a volta. O que tem um Mas custo... aquilo vai 3 semanas extra, ou 4. Bom, ou mais, sim, 4 semanas. Vamos olhar a apontar, claro. Depende das capacidades e da velocidade do navio. Mas é muito mais estamos caro. a falar economicamente, está a ter ali Ou seja, o pessoal já não quer passar ali. Não, a pessoa malta evita passar ali neste momento. Por isso. Ok.
Imagina que eu sou raptado num país qualquer de ser o mundo. Sim. O que é que se deve fazer? Alguém tem que ligar ao Nuno, não tem que ligar a mim. Estou aqui a brincar. O que é que tens que fazer? Mas tem assim, uma questão claro, de dinheiro. é tudo uma questão Porque assim, de se estás à dinheiro, espera é do tudo uma governo questão, para mas mandar depende. alguém para te ir buscar, em Vai Portugal, demorar um bocadinho os americanos mais, não sim. fazer. Sim. O que é que eu te ia dizer, Miguel? Isto depende um bocadinho também qual é o país do terceiro mundo, o que é que eles querem, qual é o objetivo. Por exemplo, estamos a falar, não vamos chamar terceiro mundo, mas vamos falar de Moçambique. Moçambique, está visto agora uma onda de raptos muito grandes e sabemos a instabilidade que há lá. Exato. Muitas das vezes é o próprio resgate, porque a malta quer é o resgate, que sabe que é um empresário de sucesso e é uma forma fácil de fazer o dinheiro. Sim. Agora, estamos a falar, se mesmo tu que chames uma equipa, essa equipa precisa de algum tempo primeiro para estudar o terreno, para perceber quem é que está a fazer do outro lado, quais são as motivações. Isto leva algum muito tempo, complexo, se calhar. não é? É muito complexo, estamos a falar de algo muito complexo. Eu já tive propostas para ir procurar pessoas, e estamos a falar Colômbia, México, Encontrar pessoas. a família ainda acredita que estão vivos, exatamente, encontrar pessoas. Tive um contrato através de um grupo de amigos espanhóis que acreditam, pronto, eles dizem de certeza que a pessoa já está morta, já desapareceu há mais de 6 meses. As famílias às vezes ainda pagam para isto. Existe este tipo de contratos. Ou seja, têm esperança, não é? Tem esperança, claro que sim. E contratam alguém para Especialista, tens muitas especialista que coisas, vai sim. investigar, Sim, não é? Não é só o especialista, muitas das vezes não é só na parte do armamento, tem mesmo a ver com a própria progressão tática, tem a ver com inserir isto no terreno. Outra guerra, hoje em dia, é a guerra das informações. Tu não sabes muito bem o que é verdade, o que não é verdade. Esta guerra da Rússia e a Ucrânia, nós não sabemos bem onde é que estamos. E isto, informações também é um poder, estás a ver? Então tens que ter algum tempo lá no terreno, estás as informações, quem é quem, o que é que está aqui, quais. Isto leva muito tempo e é algo, como tu disseste bem, muito complexo mesmo. Pois, estou a perceber. E desaparecem muitas pessoas? Desaparecem muitas pessoas, eu não as conto a nível estatístico, não sigo uma coisa. Não, mas aparecem muitas coisas. Este tipo de serviços não é o mais comum, certamente, como deves calcular, é sempre escoltas ou própria proteção de entidades, VIPs, como tu disseste também no início, mas existem alguns contratos destes, sim, existem, infelizmente existem. Mas o mais comum é proteger barcos, proteção, sim. proteger... Vamos dividir aqui as coisas de forma simples, 3. PMC, que é o Private Military Contractor, estamos a falar do militar privado que pode fazer escoltas ou segurança a edifícios em zonas de alto risco. Temos o CPO, que é o Bodyguard, Close Protection, é aquele que faz um braço de distância e anda com o VIP. E estamos a falar... Mas tu podes também, imagina, para sítios relativamente seguros, sim, que não podes usar até com armas. Tu contratas na mesma um grupo... Claro, as pessoas podem saber operar armas, mas não têm que operar. Sim, olha, este ano tive propostas para estar em França, para estar em Itália. E não levavas arma nesse caso? Não. Fiz serviços, não vou dizer o que e para quem. Claro. Com respeito, mas ia-te dizer na Alemanha, tive a fazer serviço na Alemanha, de acompanhamento de pessoas importantes. Ou seja, aí usam a vossa capacidade de leitura, a vossa capacidade física. A malta acha muito que ainda está nesta coisa do bodyguard, o gajo de 2 metros, todo jardado, passa aqui a expressão, mas percebes? A malta ainda acha que é um bocadinho isto do músculo. Não, mas cada vez mais é sobre cérebros. E a realidade é esta. Porque tu, é aquele exemplo um bocadinho básico que eu também digo, tu preferes ter aqui alguém na porta da discoteca que resolve as coisas à porrada ou que resolve as coisas a falar e a bem. Isto acaba por ser um bocadinho também do nome da casa. Exato. Então a malta quer cada vez mais o cérebro. E o cérebro é o quê? Claro, tens de ter pelo menos a pessoa que saiba proteger. Isso é certo. 2 metros, 1 metro, isso não interessa. Tens que ter. Claro que convém que tenha capacidade física. Ponto. Agora, e aí o peso é importante também, não é? O peso. Claro que sim, ajustares o teu bodyguard. Ajustares o bodyguard ao cliente, claro que sim. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, não posso estar aqui a fazer segurança a um Arnold Schwarzenegger, percebes? Isso também temos de ter. Agora, posso integrar e muito bem na equipa, como a Advanced Team, a pessoa que faz os reconhecimentos, que escolhe os restaurantes, onde é que ele vai sentar, qual é a rota primária, qual é a rota secundária, qual é o hospital mais perto, se farmácias, se ele tem alergias, se não tem. Percebes? Isto é que acaba por haver uma coisa que as pessoas muitas das vezes não veem porque não aparece nos filmes, mas que envolve aqui um planeamento. Muita logística. Claro que sim. Capacidade logística, vais ir para uma missão. O que é que tu levas? Porque é só para ir ao restaurante, sim, mas realmente qual é o restaurante? Porque podem ser incidentes no caminho e tens de ficar lá um dia, por exemplo. Estás a perceber? Eu estive a fazer segurança no Iraque, em Bagdade. Estive o ano passado e ainda fui lá este ano. Vou-te dizer aqui que eram diplomatas. Estamos a falar de pessoas diplomatas.
Nós nas viaturas blindadas, como é óbvio, além do armamento, além da parte médica, temos sempre águas e tentamos ter rações de combate, porque a tua missão, que pode ser ali só 12 horas, rapidamente podem virar 48. Estás a perceber? Isto são... Pronto. Vocês têm uma preparação e estão sempre a pensar no futuro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É engraçado, é engraçado. Há zonas que eu gostava de ir, mas eu não sei se já gostava de ir sem proteção, sou sincero. Quais zonas? Diz-me um país. Por exemplo, ir ao Iémen. Ok. É possível ir ao Iémen? É possível, eu consigo pôr lá. Agora, não é o sítio, e depois nós também não temos... o nosso casaco é um bocadinho branco, né? Se é que percebes. Não vamos passar por... Não vais passar despercebido. Não, claro que não. Toda a gente vai olhar, toda a gente vai querer perceber o que é. E se tiveres a sorte, ou o azar mesmo, te inseris ali naqueles grupos que andam à procura de alguma coisa, é aí que podes ter sorte ou azar. Agora, o que é importante é ter contactos. Contactos em todo lado, é uma das coisas que eu tenho. A minha networking hoje em dia, conheço malta em todo lado. O que é que acontece? Eu quero ir, ok, o Miguel quer ir, eu começo a ver quem é que tem lá. Quais são as zonas seguras e que não. Temos alguém no terreno, ok, o que é que podemos fazer de informação? O que é que conseguimos... E a malta até diz, está tranquilo, vem, traz o homem, temos aqui restaurantes, vais aqui. Ok, nós conseguimos planear minimamente, porque sabes que há sempre aquelas infinitas variáveis. É muito importante a informação. Informação, sim, eu digo sempre isto, informação é um poder, sim. Exato. E, por exemplo, Moçambique agora? É para Moçambique, está ferro e fogo, infelizmente, sim. E aqui um abraço aos camaradas, ainda ontem me ligaram, estava a fazer aqui, olha, vou confessar aqui uma coisa, ontem fui ver a Moana com a minha filha, e tive que sair do cinema 2 vezes. Me deves calcular. O teu pessoal liga-te? Sim, tive aqui uns contactos por parte oficiais, claro, da parte do governo, e já se estão a acabar munições, já se estão a acabar armamentos, já se estão a acabar... E o governo entra em contacto com vocês? Às vezes. Seja, não é com vocês, atenção, os contactos, porque eu também já estou aqui há muitos anos, tenho muitos contactos, consigo desbloquear algumas coisas, e às vezes sou uma referência para chegar a alguma coisa, só isso, não é que seja... Ou seja, eles querem munições lá, como é que tenho que encontrar alguém lá que tenha munições para fornecer? Às vezes tenho que recorrer a suppliers, agora está-me a vir. Eu uso muito isto a malta às vezes nas redes sociais, e os gajos não falam português, não é porque... Não, claro, são expressões que eu é por fácil, trabalhar não? muito em inglês, sabe? Claro. Mas os fornecedores, às vezes têm que recorrer a fornecedores externos, percebes? Tem que, pronto, porque é armamento, é munições, já como deves calcular. Mas, por exemplo, se eu quisesse ir agora ao Moçambique, era uma péssima ideia. Era uma péssima ideia agora, sim. Até acho que não estão a haver grandes voos comerciais para ir lá neste momento. Não sei, porque a última pessoa que falei nos meus contactos no terreno não estava muito facilitada a tua vida à volta do aeroporto. Não estava mesmo. Ninguém conseguia. Sim, eu tentei perceber um bocadinho do que se está lá a passar e, como é óbvio, isto é tudo muito difícil porque nem conseguem perceber se são grupos terroristas, se são próprias organizações, sei lá, ninguém sabe muito bem. Aquilo que me disseram, muitas das vezes são civis armados. Aquilo lá numa crise já geral. Se calhar ainda é mais perigoso do que... Sim, claro que sim, porque não há ali um objetivo. É uma revolta geral contra o governo, percebes? Ali é uma revolta geral que a situação que se estão a viver ali que já chega, pronto. Ou seja, não há... Mas, por exemplo, tu achas que neste momento, por exemplo, portugueses que estejam aqui, que têm as suas coisas lá, sim, em Moçambique, sim, tu achas que eles deviam voltar? Ou se calhar... É assim... Ou é melhor esperar um bocadinho? Miguel, vou dizer uma coisa, e com todo o respeito, se a Prozis estivesse em Moçambique, tu ias sentir aquele sentido de missão, lembras que falávamos há bocado, é a tua Prozis, tens que ir lá. Claro, imagina que as pessoas têm tudo lá, não é? Como é óbvio, é a tua vida que está lá, Exato. As pessoas querem ir, porque há muitos empresários lá que já quando digo muitos, vou dizer que tenho 2, 3 pessoas já em stand-by para possíveis saídas para lá, porque os empresários que estão lá já precisam de alguém aqui, tu queres alguém armado, precisas de alguém se calhar para estar em casa, ou seja, são pessoas que querem voltar. Não, essas pessoas são pessoas que estão lá e já começam a estar muito preocupadas. Ou seja, querem que alguém vá para lá protegê-las. Exatamente, nesse sentido. Agora, o que eu te estou a dizer, já aconselhámos, eu tenho lá familiares, atenção, tenho muita família em Moçambique mesmo. Eu também tenho família em Moçambique. A minha família é toda em Moçambique, Maputo, Pemba, Nacala, assim, a malta é toda de lá. E já disse, sai daí. Para onde? Isto é a minha vida está aqui, vamos fazer o quê? Eu percebo. Agora, se tu me perguntas se devem de ir lá, claro que não devem, mas, Miguel, eu ia, são as minhas coisas, era a minha vida, certamente eu ia, percebes? Ou então, certamente eu não saía. É um bocadinho... Mas se tivesses proteção era mais fixe, não era? Era mais seguro, é muito... Imagina que eu estava em Moçambique e precisava de apoio. Olha, neste momento acho que não consegues ninguém por menos 500 euros ao dia.
proteção euros ao dia. armada. Ou seja, já líquidos, ou seja... Sim. Recebes 15 mil euros por mês, Exatamente. mais comida, mais tudo. Deves providenciar, exatamente. E dormida. Alojamento e refeições, claro. Alojamento e refeições. Junto de refeições Sim. e recebes 15 mil euros e consegues ter uma pessoa lá. Aqui os valores, sabes que isto, ainda bem que tocas nisto, que é uma das... Toda a gente me pergunta isto. A minha maior questão é se eu tenho trabalho e quanto é que me pagam. Claro, isto não é só a dúvida daquela pessoa, é a dúvida de todos, até a minha quando iniciei isto. Agora, tens contratos, como é óbvio que te pagam, eu vou dizer, 70, 80, 90, 100, às vezes até são dólares, nem são euros, porque há muitos deles também. 90, 100 que é? Estou a falar de dólares por dia. 100 dólares por dia? Por exemplo. Mas é pouco, 100 dólares por dia. É muito pouco. Mas, Miguel, depois disto começa a haver um mundo... Olha, vamos falar em 2014. A pirataria e a segurança marítima estava tão saturada, começaram a pôr... Puseram paquistaneses, indianos, na altura ucranianos, e começaram a baixar um bocadinho os preços. Claro, mão de obra, com todo o respeito, mais barata. Se calhar menos qualificada também, não? Também, claro, como é óbvio, porque depois eu tive equipas de indianos, estive lá de indianos que dizias vai para bombordo, eles não sabiam nem sabiam o que é bombordo e stibord, e andavam ali, tu mandas os gajos para a popa e eles, estás a perceber? Claro que e muitos deles nem sequer tinham formação. Agora é mão de obra mais barata e isto acaba por compensar quem? As empresas que lá andam, certamente. Né? Isto acaba por dificultar quem? Os operadores, nós que fazemos investimento em formação, que queremos ir e depois a mas média depois dos salários. Há níveis tipo de, por exemplo, eu se quisesse segurança, eu gostava de contratar alguém que soubesse o que está a fazer. Claro, não era quem sim, fosse mais barato. Sim, mas por isso é que lá está, coisas. O barato sai caro. Isso já toda a gente percebeu isso. O barato sai caro. E o que é bom paga-se, é qualidade. A qualidade tem que se pagar. Não há hipótese. Se queres um gajo com muita experiência, com capacidade, não sei o que mais. Claro que sim, e lá está. Se queres músculo, e atenção, eu estou aqui, não quero estar aqui a melindrar as pessoas porque o gajo não tem grande braço. Não é essa a questão. A questão é. Não, tu és forte, mas não tens 2 metros. Não tenho 2 metros, isso é certinho. Mas o que eu te estou a dizer quando é músculo é, se quiseres a carne, músculo em si, ok, isso arranjas. Agora o cérebro, o ideal é teres músculo e cérebro, ponto. Isso, e há operadores assim muito bons, que é o ideal. Agora, claro que esses têm um valor, né? Esses têm um valor, que é aquele valor que a malta diz, esse valor está maluco. Pronto, vai ao barato. Pois, estou a perceber. É barato. Agora a qualidade, estavas-me a perguntar, então e daqui a um ano, se eu imagino, isto aqui, nós é que somos o produto. Mas então, se eu quiser ir fazer uma viagem, eu digo, vou-te pagar 500 euros por dia e arranjo uma pessoa para ir comigo. Deixa-me dizer onde é que é a viagem, quanto tempo é que é a viagem, percebes? Sim, o contrato. E depois eu procuro essa pessoa, claro. Procuro essa pessoa porque estou numa posição onde dou formação, onde vejo muita malta, até próprias redes sociais, muita malta me faz pedidos, e eu vejo ali se há alguém interessado, e depois respondo à tua expectativa, como é óbvio. É uma questão de... É como contratar pessoas para outras áreas, não é? Sem dúvida, sim. Só sem que dúvida. aqui é uma área mais específica. É mais sensível, claro, mas eu trabalho nessa área sensível, é normal, né? Uma pessoa de recursos humanos em que trabalha, sei lá, com outro tipo de profissões, vai-te achar aquelas pessoas e eu faço isso deste lado. É simplesmente isso. Claro. Muito bem. Então, parece que o negócio vai bombar, porque nós estamos num mundo cada vez que é pior. É verdade. E vai ficar cada vez pior. É verdade. Eu tenho a convicção Infelizmente. de que isto vai degenerar muito mais do que está agora. Então vai haver mesmo muita necessidade de pessoas nesta área. Sim, infelizmente sim. É o que eu te estava a dizer, esta parte dos empresários sentem muita necessidade de... depois tens muitos outros serviços que são as próprias instalações, não as pessoas em si, mas instalações... As fábricas. Sim, claro, sim. Como deves calcular, esta guerra da Ucrânia e Rússia, isto deu muito dinheiro. Não é para nós, operadores, que eu vou-te já dizer. Há muitas pessoas depois no meio, tens o quê? Tens os wannabes, que nós chamamos os wannabes, que vão de borla, e muitos já me fizeram, Miguel, precisamos de ti aqui, mas fazer o quê? Aquela guerra não é nossa, meu. Tu nem percebes bem, estão a lutar o quê? São interesses políticos que nos transcendem. Tu nem percebes que estás do lado certo. Exatamente, porque era aquilo que começámos aqui a dizer. Lembras-te de informação. Informação hoje em dia é guerra de informação. Isto é uma guerra de informação. O que é que está certo. Olha, vou dar aqui um exemplo. É uma coisa que se diz, a primeira vítima da guerra é verdade. Tal e qual. Eu digo isso, já disse isso, mas olha, ia dizer aqui um exemplo, falaste da segurança marítima. Em 2015, estava embarcado, foi em 2015 que a Rússia começou a invadir a Crimeia, não sei se lembras disto. Eu estava dentro de uma embarcação com tripulação ucraniana, em que eu digo muito esta história, porque isto é uma realidade que eu vivi e presenciei, que metade da tripulação eu falava com eles, eles diziam assim, não vou dizer aqui as neiras, mas os russos, né, andam aqui, não sei, têm que ir embora, e nós devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo. E depois falava com outra metade da tripulação, não, estes são os nossos irmãos, se não fossem eles, a Crimeia não existia, senão, eles é que nos trouxeram água e luz, eles fazem muito bem. E tu dizes assim, estou dentro de uma embarcação com 30 pessoas de tripulação, imagina,
em que nem eles se entendem como é que tu vais perceber muito bem a realidade da informação. Percebes? Isto para mim é muito difícil. Sim, é muito difícil. Nós temos a tendência, acho que é natural, que é... Temos aquela tendência de... Nós sabemos tudo, não é? Vemos a televisão e como vemos televisão sabemos tudo. Não. Eu acho que é indiscutível, o pessoal sabe que eu sou fã dos Estados Unidos, não é? Gosto muito da América, acho que é um país absolutamente incrível. Mas eu quando vejo as coisas acontecer, eu também desconfio muito, não é? Percebes o que eu quero dizer? Sim, claro que sim. Não sei se estás a perceber. Claro que sim. Olha, vou dizer, eu não vejo televisão. É muito raro, não tenho tempo e não vejo televisão, faço questão de não ligar e vejo notícias porque aquilo passa ali, é aquilo que eles querem que tu ouças. É que eu não quero entrar nestas teorias da conspiração, mas hoje em dia a informação é toda manipulada. Hoje em dia, e sempre foi. E tu vês estas coisas agora, tivemos recente, estamos a gravar isto nesta época, aquela operação em que encostaram as pessoas todas na parede. E depois a malta gosta, isto vende, Miguel, ponto, isto vende. Se está certo, se está errado, não é o que está em questão. O que está em questão é vamos fazer notícia, vamos vender, tem que falar, vamos audiências, né? E qual é a informação? Porque hoje em dia eu vejo coisas, aquilo interessa para quê? Aquilo é uma operação, bem ou mal, houve um objetivo, sim. Existe uma ordem de operações da missão, aquilo está definido, foi com algum objetivo específico. As pessoas nem querem saber disso, querem saber quem é que encostou, o que é que mandou encostar, porque isto vende, isto é que é. E depois o pessoal fica ali a discutir. Diz uma coisa, tu lidas com pessoas, todo mundo, suponho. Todo mundo, literalmente, sim. Quais são os gajos mais motherfuckers? Somos nós, meu. Somos nós. Let's go! Somos nós, meu. Digo-te isto com muito carinho, Olha, nós temos algo, ainda bem que tocas nisto, é uma cena muito interessante. Eu por acaso acho que os portugueses são motherfuckers, eu acho mesmo. Quem? Os portugueses. Somos. Eu não digo que são todas. Atenção. Sim. Mas há uma raça aqui que é meio... Nós temos algo intrínseco, nós temos aqui algo místico que eu te vou dizer. Eu dou formação a malta de todo o lado do mundo, literalmente. Estamos a falar americanos, holandeses, podes pôr alemães, podes pôr dinamarqueses, podes pôr ucranianos, austríacos, todo o lado do mundo. E o que é que acontece? Eu tenho um exercício muito fixe, que é daqueles que a malta gosta muito de correr com os troncos, estás a ver, às 6 da manhã e estou-te a dizer aquelas que é aquela quase praxe militarizada. Exato. Eu tenho ali uma missão muito interessante, que é com pneus e troncos, e eu dou 4 minutos para a malta fazer ali uma volta a um perímetro. E quando eu apanho um curso internacional, os 4 minutos, os gajos primeiro vêm e fazem 8 minutos, 6 minutos. Quando eu dou aquilo aos portugueses, e digo-te isto, muitas das vezes 6 da manhã lá, já o sol está alto, outras vezes no inverno, como deves calcular, nem aparece o sol, e eu olho para aquilo, quando os portugueses, eles dizem assim, isto é nosso, bora, e começam a dar tudo. É uma expressão que eu também utilizo muito, que é começar a matar para acabar a morrer. E os portugueses, é aquele espírito, nós temos aquela coisa, olha, está aí, é o conquistador, descobrir o mundo, isto é nosso, nós temos uma garra especial, em que o grupo português, em vez de chegar aos 8, aos 6 minutos, muitas das vezes chega ali aos 4, aos 3:40, e eu assim, somos diferentes, meu. Somos diferentes. Isso é uma coisa positiva. Sim, eu acho que eu identifico-me com essa cena. Eu, por acaso, valorizo muito... Não valorizo todos os portugueses, não te vou mentir. Sim, claro. Isso em todo lado. Ou seja, mas que há uma genética aí que já vem de muito trás. Já deve vir desde a Afonso Henriques, seu cara. Aí, a caravela, e das caravelas e caras, que esse pessoal é mesmo aquele pessoal que entrava nos barcos, aquilo é pessoal mesmo. Olha, era pessoal de cérebro. A minha primeira... Não era pessoal idiota. Sim. A minha primeira tatuagem foi quando acabei o curso de fuzileiros. A malta gosta de sempre fazer ali a caveira, a boina, a faca. Não, eu escrevi assim: mais razão há que queira eterna glória quem faz obras tão dignas de memória. É um verso de Camões que está dedicado, está na Escola de Fuzileiros, é o monumento do fuzileiro, tem é um verso de Camões que é dedicado às pessoas que entraram exatamente aí nas caravelas para descobrir o mundo. Mais razão há que queira eterna glória quem faz obras tão dignas de memória. Aquelas pessoas saíam, ainda acreditavam no Adamastor, não é? E nem sabiam para o que iam e realmente ficaram na eterna glória. Eles fizeram os descobrimentos, muitos não voltaram, muitos sabiam que poderiam não voltar, mas foram. É esta tal mística que nós, portugueses, como tu disseste, os motherfuckers... Era uma aventura. É esta mística que nasceu connosco. Faca nos dentes. Olha, e deixa-me referir aqui, tenho um amigo meu que é engraçado, fez agora um feito para mim, o Nuno, um grande abraço, vendeu uma empresa aqui em Portugal, acima dos 35 milhões. E ele diz-me que nas negociações, estava a falar com os dinamarqueses, se não me engano, diz, os gajos têm aquele sangue viking, mas nós também temos o nosso lusitano, estás a ver? Ali nas discussões, que aquilo foi um processo que demorou muito tempo, como deves calcular, ele falou nisto, os vikings, mas nós também somos portugueses, nós também temos esta veia, esta mística, nós também somos lutadores. E acabámos por ganhar, que vendemos aquilo. O que os portugueses fizeram é muito mais impressionante do que o que os vikings fizeram, de longe. Ou seja, os portugueses fizeram um mundo moderno. E não foram todos portugueses. Estima-se que tenham sido cerca de 2.000 a 3.000 portugueses só. É curioso, não é? Muito. Pouca gente.
quase. Equivalemos isto equiparamos à história dos 300, né? Que toda a gente conhece. Conhecemos os 300 que realmente enfrentaram aquele exército todo, mas depois não conhecemos a nossa, como tu estás a dizer, Exato. 2000, cerca de 2000, disseste tu. É o que o pessoal diz, que se envolvidos na atividade de descobrimentos... Quantos é que podem estar disseste? tipo 2.000 pessoas. O pessoal diz isto... Interessante. Eu não Sim, sei, estatística e eles estudo. dizem isto porque mesmo em termos de impacto no PIB não era muito grande. Foi mais o impacto cultural. Isso foi um impacto gigante. Tanto é que hoje vais ao Japão... Sim, Copo, obrigado, isto são tudo palavras, sim. há uma centena de palavras japonesas, a valorização, ainda hoje no Japão, Sim. se comemora o dia dos portugueses, ou o que é, coisa incrível, e eu já tive a oportunidade de estar em muitos sítios diferentes, em África, Malásia, que era Malaca, não é? No Middle East, já estive em sítios como o Omar, onde tem essas coisas, os portugueses andaram mesmo por todos os lados. Temos ali, Eu já fui apanho à muitos Namíbia, operadores, olha, Sri Lanka, Índias, claro, apanhas sempre o Pereira, o da Silva, né, que aqueles nomes, Exato, sim, tens muitas palavras, sim. Em Goa e tudo, tem Exatamente. muita influência. E é uma coisa que eu acho que vale a pena, o pessoal agora interessa-se mais por, sei lá, Big Brothers e outras merdas e que, pronto, não importa. Importa é que continua a haver muitos portugueses que saem, como foi por ti, como foste tu, viste o teu futuro noutro sítio e foste na aventura, Sim, não é? sim. Numa área completamente distinta, completamente muito diferente do que nós estamos acostumados. É uma vida diferente que tens, não é? Yeah. Lidas com coisas diferentes e tens-te safado, não é? Ou seja, gostas do que fazes. Sim, Miguel, tenho. Eu sou aquele gajo que sempre safou. A malta diz: estás bem, está sempre tudo bem. Eu safo-me sempre, tenho-me safado. E inclusive dizem que se me largares no deserto, eu venho a comer gelado. Aqui a questão é que eu sei que tenho uma capacidade assim, de sobrevivência muito forte. Aquilo que eu não sei, eu sou uma pessoa que mantém a humildade e não sei, mas também faço tudo para saber, percebes? Não é aquele gajo, não sei, fico no cantinho, já disse que não sabia. Não. Estudo muito, leio muito, procuro evolução sempre, todos os dias. Sou uma pessoa nesse sentido. Lá está, que procura mais e melhor. Eu sou ambicioso. Queres estar sempre a melhorar. Sempre. Esse é o objetivo. Mas pronto, tirando os portugueses, notas algumas pessoal mais duro em algumas nacionalidades? Sim, dos que eu trabalhei, os ucranianos. Os ucranianos são muito fortes, mas falamos de força muito fortes a nível tático, a nível físico. Mental também, estamos a falar. Mas eu trabalhei, não trabalhei com americanos, por exemplo, no terreno. Agora, ucranianos, quando apanhas as forças especiais, é aquilo que eu te ia dizer, atenção, não são o exército regular deles, que eu fui 2 vezes à Ucrânia, são fraquinhos. São pessoas fraquinhas. Agora, trabalhas com as forças especiais, os que estão a tomar conta dos presidentes, por exemplo, estamos a falar de pessoas... São fortes, muito fortes. Não, nunca trabalhei com russos. Aqui, lá a Polónia, vai mais pessoal da Europa? Sim, tem malta da Europa. Americanos já apanhei lá americanos, desculpa, já lá apanhei alguns quantos. Mas existe este tipo de empresas na América? Existe, porque a América dá este tipo de formação. Agora o que é que acontece? A Inglaterra não dá este tipo de formação, é como nós aqui, a legislação não permite. A própria Inglaterra, a Alemanha... Por exemplo, as forças holandesas ficam lá 3 meses a treinar, oficiais. Estamos a falar de forças holandesas governamentais. Estamos a falar, vão para a Polónia, sim, para as nossas instalações, alugam aquilo e ficam lá a treinar 2, 3 meses. Ou seja, usam a infraestrutura que exatamente, nós temos umas infraestruturas brutais, temos um investimento muito grande, temos uma kill house, que é uma casa gigante, com 2, 3 andares, e cinema lá dentro, tu podes disparar em todas as direções. E as forças governamentais vão lá muito, desde os britânicos, os holandeses, os alemães. Podes disparar? Podes disparar em todas as... Não, aquilo é um material... Não, é um material que absorve a própria munição. Há um material muito caro, como deves calcular. Para não fazer ricochete. Exatamente, não há ricochete. Aquilo entra dentro da parede. E é um material, não sei dizer tecnicamente o que é, mas absorve logo a munição. Não há ricochetes ali, não. Muito interessante. E forças governamentais vão lá treinar. Por isso é mais malta da Europa em si. Sim, já tivemos lá forças governamentais. Olha, tivemos a Nigéria, tivemos Bangladesh, percebes? Desculpa lá. Já tivemos muitas forças governamentais fora da Europa. Por exemplo, também. É uma coisa que eu tenho sempre curiosidade e desperta a minha mente. Não é? Vocês estão nesta área, estás na área das forças especiais
Existe aquela cena de quem são os exércitos mais competentes, ou quem são o pessoal mais duro, quem é que Claro, é? claro. Eu não gostava de lutar Claro. contra aqueles. O que Temos, acaba sempre por ser uma mística que nunca vamos descobrir quem é que realmente é o melhor, né? Mas Sim. eu vou dizer, temos o SAS, claro, os britânicos, temos os Navy SEALs, não, os Marines, os Navy SEALs americanos são muito bons. Pá, e como eu te falei há bocado, portugueses, temos o nosso DAE, Destacamento de Ações Especiais. Para mim é o top 3 das forças. A sério? Sim. Para mim, daquilo que eu sei, daquilo que eu trabalhei, top 3 das forças. E não estão por ordem, mas eu disse SAS, disse os Navy SEALs e disse os DAE. Ok, muito Para bem. mim sou o top 3. É sempre aquela cena de, não é? De qual é que é Claro. a cena. Tu já trabalhaste então com várias pessoas do mundo, não é? Como estavas a dizer. Tu és contratado para ir a ensinar pessoas fora também da Polónia. Sim. Também já dei formação na própria Ucrânia, já dei formação Exato. na Índia, já dei formação. Olha, agora recentemente em Angola eu não fui contratado para dar formação, mas acabei por dar lá algumas luzes também. Sim, mas a malta faz muito esse tipo de serviços. Ok. Tu dizes que já disseste que és licenciado na gestão de recursos humanos e aceitaste recentemente um projeto nessa área no Dubai. Não na área de recursos humanos, estou lá como Business Development, sim, no Dubai. Mas o que é que se passa no Dubai? Não, tem a nível empresarial, ainda mais corporate. Ok, É algo mais a nível de explorar aqui o próprio negócio em si, de gerir a segurança a nível de instalações, a nível de centros comerciais, a nível de discoteca, angariação de negócio, mas não só na área da segurança, e também temos acompanhamentos VIPs. A malta diz, mas o Dubai é o sítio mais seguro do mundo. É verdade. É verdade, mas pá, tens lá muita malta da criptomoeda, tens muita malta que às vezes, além do show-off... Pessoal que rouba dinheiro e depois foge para lá, Por e alguém exemplo. vai atrás deles. Por exemplo, ainda não me calhou isso. Não, mas Não, mas acontece. olha, também agora que tocas, deixa-me dizer, às vezes, e eu tenho sempre muita atenção, muito cuidado no tipo de serviço que faço, para não estar a trabalhar para o lado errado. E quando digo isso, eu já tive amigos que estiveram na Suíça a proteger um gajo que era completamente fake. Era um gajo que tinha roubado não sei quanto e depois aquilo veio tudo descoberto e afinal tu estás lá. Epá, e como é que te vais embora? Porque não é ali que queres trabalhar, não é para aquela pessoa. Já tive propostas para a Nigéria, em que quando eu vou estudar aquilo e pergunto, quem está acima de mim diz, Miguel, vê lá se estás a trabalhar para o lado certo, já percebes? Já. Tive serviços o lado certo o que é? Epá, Não queres imagina trabalhar grupos para, terroristas. Não queres trabalhar para criminosos, Exatamente. Eu escolho muito bem, eu prefiro perder dinheiro, ou neste caso prefiro não o ganhar, do que estar aqui com dúvidas. E estamos a falar exatamente isso. Na Nigéria, tu não sabes bem se estás quem é que estás ali a formar, quem é que estás a... Então não, a malta não vai. A malta faz por tudo, tanto que há aí nomes que já estão associados à Interpol e tudo, porque andavam a dar formações a cartéis no México. Agora, nem tudo é por dinheiro, mais uma vez, por isso é que não é mercenário, por isso é que é contrata. Ou seja, porque podes ter problemas então. Claro que sim, podes e deves ter problemas, acho que podes e deves mesmo. Quando digo isto no sentido de... Eu escolho muito bem os clientes, sempre oficiais, sempre pessoas... que consigas ver quem é que são e que não são aquelas pessoas que estão atrás. Percebes o que eu te estou a dizer? Vais investigas na internet, investigas Sim, faço tudo o que seja open source e recorro também aos meus contactos, como disse, à minha networking, para perceber quem é que realmente são. E por norma, de onde vêm, também sei que vêm de segurança. Existem aqueles, vamos imaginar, hitmans, ou seja, gajos que são contratados para matar gente. Assim, é só o Miguel. E vou dizer assim, hoje em dia o que é que não existe? Pois. Está tudo tão Eu digo inventado. isso, por exemplo, há uns anos Sim. estava em Ibiza e estava-se a falar, e o ano passado um russo aqui levou neste sítio, nesta baía, estava num barco, levou um tiro na cabeça. Certamente consegues contratar isso. Olha lá, o mundo está tão doente, neste sentido, certamente arranjas alguém para te fazer esse tipo de serviços. Onde? Não sei, nem nunca tive, nem nunca me cruzei. Dark Isto web. É dark web, era o que eu te ia dizer, estes hackers, estas coisas todas de dark web, estas redes todas mais maradas, para não estarmos aqui a falar coisas feias, mas realmente lá deves encontrar este tipo, vamos chamar de lixo, porcaria. Exato. Mas não conheço nenhum, não sei. Sim, eu digo isso na medida em que, Sim. imagina, alguém pode chegar à vossa beira e dizer assim, Miguel, andam atrás de mim, querem me matar. Se alguém precisa de proteção, percebes o que eu quero dizer? Mas exatamente, mas aí percebes, a malta... É que se calhar, se te querem matar, se quer calhar a tu não queres te envolver quer nisto, a não é? proteção. Temos que ver qual é o risco associado. Aí depois Porque as coisas... vocês podem se arriscar Claro, também. claro não é? que sim, Miguel, claro que sim. Muitas das vezes é o que eu te estou a dizer, muitas vezes é show-off. É aquelas pessoas que são ricas, querem aparecer com 3 ou 4 bodyguards. Por exemplo, o Conor McGregor. Né? Foi o único gajo da informação que eu tenho que foi ao Dubai em que os seguranças tiveram permissão para usar armas. Okay. No Dubai não consegues fazer segurança armada, não há. Okay. Os seguranças dele conseguiram manter as armas. O que achas que o Conor McGregor tinha de perigo ali no Dubai? Alguém lhe queria bater a ele? Não.
alguém queria fazer mal. Não, é show-off. É uma cena de show-off. E às vezes as pessoas, pronto, é para se posicionarem, é para... É show-off, pronto, tem as razões delas. Exato. Agora, esse tipo de pessoas que procuram este tipo de serviço, mais uma vez, é proteção, é para se sentirem seguras, é para conseguir, aliviar a cabeça e focar isso no negócio e não estarem preocupadas com o negócio e com a segurança. Acaba por ser, percebes? Não para matar, mas sim sempre, como eu disse aqui, a minha função é sempre proteger, sempre segurança. Exato, estou a perceber. E faz sentido, principalmente se for pessoas... deve haver zonas que devem ser chatas, sei lá. Zonas onde existe raptos e tudo. Sim, o pessoal precisa de ir lá. Mas Moçambique, né? Houve raptos agora até porque... Sim, tens muitos empresários, são raptados. Tens a própria Angola, também existe. Isso é chunga ser raptado, não é? Olha, é das coisas... Por exemplo, falámos de países como o Iraque, Afeganistão. Se me perguntares assim, eu tenho medo de duas coisas. Primeira, são os IEDs. Improvised Explosive Device. Estamos a falar aquelas minas caseiras que eles metem. Tu não consegues lutar contra isso. Tu vais numa patrulha, se te explodir uma bomba na estrada, consegues e podes ter treino para isso. Existe o nosso treino, que é o quê? Vês as terras remexidas, algo que não seja natural no ambiente, consegues detectar alguma coisa. E o carro pode ser protegido? O carro, por norma, blindado. E funciona? Depende da carga explosiva, né? Pois, Portanto, os americanos inventaram aqueles carros que são por baixo para onde eu gajo vê aqueles amas onde eles arrebentam-se na mesma. Arrebentam-se, claro que sim. Por isso é que eu digo, eu tenho medo disso, que é um inimigo que tu não consegues lutar. Não tens hipótese, passas de uma bomba, não tens nada. E segundo, estamos a falar de raptos. Eu quando trabalhava no Afeganistão, um dos meus medos que tinha, porque tínhamos intérpretes, eu não falo Dari nem Pashtun, né? Tinha que ter um intérprete, o nosso tradutor. E vou dizer que muitas das vezes o receio era conseguires perceber, né, e lês a pessoa se está tudo ok ou não. Porque que acontecia? Muitas das vezes raptavam, imagina, filhos do teu intérprete e diziam, agora vais-te fazer explodir na sede da Prozis. Não vou, mas eu raptei a tua filha e mandava-lhe uma orelha, um dedo. O que é que tu vais fazer com o pai? Tu sabes bem, né? Ou seja, provavelmente... então tu achavas que o perigo também podia estar... Sim, os americanos sofreram baixas. Foi sentido. Sim. Os americanos sofreram baixas. Eu tive vou-lhe chamar stress. Vamos chamar um stress no Afeganistão, para não estar aqui a dizer o que é que foi. Mas houve ali realmente algo que nós tivemos que ir embora. Tive que ir buscar a malta que estava em OPs, observation points no meio lá das montanhas em que tive que ir, e as estradas já estavam pretas. Ele tinha um sistema de cores, né, onde deves calcular. E para sistema de cores, o que é que é? Estamos a falar, imagina, as estradas estão verdes, podes circular. Estão vermelhas, não deves. Estão pretas, não podes. E quem é que classifica isso? Estamos a falar a NATO, estamos a falar as nossas entidades, exatamente, de informações, o teu centro de operações. Tu não podes sair daquelas estradas. Não podes sair, não. Nesse incidente, que estou a dizer que estava fora e tive que voltar, as estradas já estavam pretas. E posso dizer que meteram pneus, começaram a fazer as barricadas, queimar, fumarada do caraças, né? E o que é que achas que aconteceu? A primeira coisa foi nós ficarmos sem os intérpretes. Porque os intérpretes não se querem associar, porque tem lá um cartão a dizer NATO, ISAF. E o que é que eles fazem lá? Esses gajos, os intérpretes, vão embora, claro, porque não querem estar associados a ti, porque tu não sabes quem é que está a fazer os protestos do outro lado. Eles para entrarem nas instalações com os cartões, os nossos intérpretes nem vieram, não vieram. Ficámos ali, não foi abandonados, como é óbvio, mas ficámos sem tradutores, sozinhos. E digo-te isto porque eles não se querem não, eu trabalho para eles. Então na rua está a ver um granel, né? Está a ver um granel por causa deles. E tu, não, eu trabalho para eles, sou tradutor. Não, eles não vieram, estás a perceber? Malta não... E eu, quando os americanos agora sendo no Afeganistão, falava-se muito nisso, de pessoas que trabalharam com o governo americano, com o exército americano, e que ficaram ali um bocado abandonados. Sim. Nós portugueses, posso dizer que tive conhecimento e nós tentámos fazer aqui processos de integração com os nossos intérpretes. Aqui em Portugal? Sim, posso dizer que... Ou seja, para trazê-los para aqui? Exatamente, posso dizer que dois dos que eu trabalhei estão cá. Estão cá. Não tenho seguido, mas vieram cá através destes sistemas nossos de ajuda, porque foi aquela onda de refugiados. Não sei se te lembras, até foi um avião que arrancou e pessoas iam lá penduradas. Lembras dessa história? Nessa altura, sim, nós recolhemos e ajudámos alguns e recebemos aqui em Malta. Exato. E tenho intérpretes que trabalharam connosco lá. O ano passado, foi o ano passado ou este ano? Foi este ano, acho eu. Se calhar já nem sei, ou ano passado, mas também estão perdidos. Recente, isto daqui uma montanha de acontecimentos e eventos agora que já estou meio perdido. É verdade. Para mim tem sido. Este ano foi qualquer coisa de... Ou seja, tu em relação ao que aconteceu este ano, lembras de algum ano assim parecido? Onde és tão solicitado, ligam-te isto, por causa aconteceu isto? Não, mesmo se calhar na altura de 2014, 15, 16, na parte da segurança marítima. Nessa altura? Agora sim, a nível de eventos, não, tem sido por demais.
Pá, e foi O mundo engraçado. está a ficar instável, não é? Tá, o mundo está a ficar diferente, Miguel. Está a ficar muito diferente. E olha, na formação, posso dizer que há 2, 3 anos já começa a ter malta que nem sequer é da área, mas diz que mais vale estar preparado. Aquela história de, né, mais, como é que se diz? Mais vale ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro da guerra. Exato. Pá, e a realidade é um bocadinho essa. Eu tenho que ir lá, malta fora da caixa, muito longe. Tive contabilistas, tive uma senhora contabilista. Pá, já não era menina nenhuma, estou a dizer, é uma senhora em que, mais vale saber. Tive um casal espetacular mesmo. São meus amigos pessoais que vão lá e dizem, não, isto está a mudar, o mundo está a mudar, eu quero saber porque posso um dia precisar. E tem ido, estás a ver, a malta está-se a mudar um bocadinho a mentalidade neste sentido. Exato. Eu por acaso também sinto que o mundo vai ficando diferente, não é? Ou seja, sempre houve conflitos, mas eu acho que a mudança agora é tão grande que parece-me que eles vão-se começar e já estão a começar a multiplicar como cogumelos, não é? Ou seja, e eu acho que 2025 vai continuar a ser problemas ali, problemas o ritmo que acolá. isto está assim, sabes? Às vezes é assustador. Nós paramos para pensar um bocadinho o que é que se está a passar, estas mudanças todas, onde é que isto vai parar? Pois. Isto acaba por ser, isto está tudo inventado, Miguel, está tudo inventado. E as pessoas hoje em dia têm uma necessidade de se reafirmar, de afirmar com coisas novas que não há coisas novas. Então, começa-se a estragar o que já está bom. Né? Eu percebo o que é que queres dizer. Começa-se a estragar o que está bom, não é? A realidade é essa, a realidade é essa, por isso é que é verdade. E o mundo nesse sentido está a mudar e levar tantas outras direções que não devia. Né? Vamos ver onde é que isto vai parar. Vamos. Pronto, então vocês têm sempre essa empresa onde tu és formador, não é? Na Polónia. Se eu quiser entrar num curso desses, o que é que eu posso fazer? Eu digo sempre tens de ter disponibilidade física, né? Psicológica e financeira. Isso é aquilo que tu precisas. É muito caro. Temos, é literalmente caro, é assim para nós portugueses, né? Quando falas para um alemão, eu já tive malta, isto é para o mês venho fazer isso. Como é óbvio que estamos a falar por um estilo média, português sai um bocadinho do pelo, estamos a falar de formações. Neste momento subiram todas, por causa da guerra, a inflação da guerra, da luz, da própria a eletricidade e não só as munições em si, mas encareceu tudo um bocadinho. Estamos a falar de 1.300 euros a formação, estamos a falar de 3 dias, estamos a falar assim à volta de 2.000 euros a formação de 7 dias, estamos a falar cerca de 3.000. Hotel, está tudo incluído nestas formações, excepto a viagem de avião. Essa é uma responsabilidade, é a tua primeira missão. É ir lá ter. Alojamento já está incluído? Temos os transferes, vamos buscar ao aeroporto, vamos deixar ao aeroporto. E já tem hotel? Tu ficas nas nossas instalações. Nós temos ali muitos, eu vou arrisco-me a dizer milhões investidos. O que eu te estou a dizer é tipo o nível de um hotel? Sim. O nível de um hotel onde fazem a cama e tudo, não é? Claro. Mas fazem mesmo. É um hotel? É um hotel, sim. Um hotel, Miguel. É um hotel. Nós chamamos um palácio, mas é um hotel. Onde é que é? Que cidade é? Polónia, perto de Poznan. Fica ali 1 hora de Poznan. Mais Poznan no interior. Sim. Tipo, imagina, é para o interior da Polónia. Sim, vamos dizer no interior, sim. Mais cá para baixo. Okay. Não conheço muito bem a Polónia, só estive lá em 2 cidades só. Mais cá para baixo, sim. Mas e se eu quiser um curso privado, também dá? Dá. Tiveste agora um amigo recente que foi lá fazer a formação e eu até estava à espera que tu fosses, porque quando trocámos mensagens o teu nome surgiu. Exato. Ele convidou-me, mas às vezes é difícil a minha agenda. A agenda, claro que sim. Mas eu disse-lhe que gostava de fazer. Foi 5 estrelas. E quando se faz privado, quantas pessoas posso levar? As que tu quiseres, literalmente as que tu quiseres. A única diferença... Mas uma pessoa está sossegada ali, não tem que lidar com ninguém, é só o tipo... Exatamente, acaba por ser como é mais benéfico para ti, andamos ao teu ritmo, não ao ritmo dos outros 17 ou 18 pessoas que estão ali contigo. Agora, como é óbvio, isto tem uma consequência, que é encarecer um bocadinho. É reservar uma carreira a tiro e as instalações para 17 pessoas, outras só para o Miguel. Mas tem que pagar o diferencial, não é? Não é assim tanto. A malta acha que foi para o triplo. Não. Se calhar nem chega ao dobro. Muito bem. Mas pronto. Mas eu gostava de aprender. Eu gosto de aprender. És bem-vindo. E vamos organizar aí uma cena. Tens de levar ali a tua malta, claro sim, uma equipa mais a sério e dizes-me qual é o nível que queres trabalhar. Mas temos de começar pelo princípio. Sim, isso começamos sempre. Mas tu podes-me dizer assim, não, Miguel, é só uma diversão. É só um team building. Não, Miguel, quer sair daqui mesmo máquina. Ok, uma coisa é trabalharmos das 9 às 5 ou então das 6 da manhã à meia-noite. Pois estou a perceber. Pode ser mais intenso. Eu vocaciono, se queres uma experiência, se aquilo é só uma experiência, é para si com o conhecimento, fazemos as coisas tranquilas, com calma, e tu vais perceber e saber tudo. Vou levar a minha mulher também,
Porque das 9 às 5, né? A cena Tô a mais brincar. igualitária que existe Claro é que uma mulher sim, de claro que arma. sim. Claro que sim, é verdade. Depois é arma verdade. numa mulher, a minha aquilo já lá fica- foi. fica a minha tudo já... justo. Claro que sim, claro que sim. Pá, mas eu digo sempre isto: tens de ter atenção depois, quando ela saber aprender a disparar, tens que fugir mais, mais rápido. Aqui em dois de brincadeira, claro. Não, tipo, Yeah. eu gosto da cena das armas por causa da cena da proteção. Uhum. Ou seja, tu teres de ter fé que... vamos imaginar, ainda hoje falava sobre este assunto, que é, não sei o que, eu sou um prepper. Conheces o conceito de Claro prepper? que sim, não é? tenho grandes amigos. Pronto, eu sou um prepper, eu gosto de pensar no fim do mundo. Sim, Porque sim, apesar de ser altamente improvável, repara, o que está acontecendo no Moçambique, não é? Imagina, se tu não tens comida em casa, tens que sair, tens que ir buscar comida. Se tu tivesses comida em casa, água em casa, não sei o que mais, para alguns dias, tu... Miguel, tu como prepper sabes que há malta que tem mochilas escondidas de norte a sul. Exato. Essa é a primeira. Sabes que há malta que tem os bunkers. Exato. Sabes que há malta... Pá, agora, tu preparas-te, lá está. Mas, Paulo, mas pelo menos para 30 dias toda a gente devia estar preparada. Sim, eu digo comida para 30 dias em casa e bebida. No Claro, mínimo, claro que sim, Miguel. acho que Claro que devias isto ter depois isso. lá está, é difícil, não é? É difícil. Agora, as pessoas depois também, há aquelas que sim, compram para 30 dias, há as que compram para 30 mil dias e há as pessoas que compram para 30 minutos. Exato. Pá, nunca vais conseguir definir aqui um prepper, vá, neste sentido de... Claro. Agora, concordo plenamente contigo, e mais, nas conjunturas já tivemos o Covid, tivemos o exemplo do Covid. Sim, o né? exemplo do Covid Claro foi que super interessante. Foi ali a febre do papel higiênico, claro, mas nós não sabíamos bem se realmente... Mas eu, como verdadeiro prep, sabes o que é que eu tive de fazer quando Diz-me. começou o Covid? Nada. Já tinhas tudo. Com o prep era assim. Dá perfeito. Não, mas... Eu até tinha máquinas de oxigênio, meu. É bem, e bem. Hoje em dia nós, a malta, e ainda há bocadinho estávamos a falar nisto também, que era, a malta acha que ridiculariza um bocadinho, mas hoje em dia, mas vale mesmo estar preparado, não sabemos qual é o próximo É passo. altamente improvável, mas se acontecer é de alto Oh, impacto. Miguel, eu Não digo é? isto muitas vezes nas minhas palestras, era altamente improvável para as mães ucranianas também pensarem que iam estar a viver com os filhos nas estações de metros há 5 ou 6 anos atrás. Não era altamente improvável? Pá, era. E aconteceu, não aconteceu, porque eu tive malta que antes da guerra acontecer, e quando a guerra estava a acontecer, perguntar: Miguel, achas que vai haver guerra? Eu era aqueles gajos que dizia: epá, eu acho que não, mas há um mês. E enquanto há um mês já não estamos descansados, por isso sim, mais vale sem dúvida estar preparado. Ainda bem que no Covid não tiveste de fazer nada, porque deixa queira que nem tenhas nunca que fazer nada. Exato, mas o seguro, mas é o que é? se O acontecer, seguro é sempre uma coisa que tu não queres usar. tal e qual, Não é? mas toda a gente tem, não é? Mas toda a gente usa. E ter comida em casa Claro. e ter água em casa é uma Claro. coisa, é um seguro que, repara, não custa mesmo nada. E eu gostava de enfatizar isto, que é, tu deves estocar o que comes e deves comer o que estocas. Basicamente é a filosofia de um prepper. Portanto, qualquer dia tem que trazer um gajo mesmo prepper especialista com... Pá, tenho uns quantos para Conhece sentar aqui. algum Sim. mesmo Claro, fanático? Sim, claro que sim, conheço. Claro Mas vais sim. partilhar a informação. Partilho, sim, porque senhora. eu acho que essa Vou-te dar aí informação 2 é- nomes interessantes. Exato. Yeah. Só uma coisa simples, que é, tu o que comes, tens de ter 30 dias de stock. Então, comes o teu stock e depois restabeleces por trás o teu stock quando ele começa a esvaziar, não é? Ou seja, é sempre fresca a comida. Sim, sim. E não custa nada ter 30 dias de água e 30 dias de comida. Mas, Miguel, isto aí lá está. Há malta que nem sequer consegue perceber ou cozinhar e perceber o que come, quanto mais comer e repor. Mas isto é para Percebes? quem... Eu acho que... Epá, eu percebo, mas o que eu te estou a dizer é tu estás num nível de consciência acima da média. Sim, Um mas- prepper tem um nível de consciência acima da média. E tenho que dizer isto aqui, não é, mais uma vez, não é de menosprezar ninguém ou estar aqui a Sim, mas a desprezar maior ninguém. parte do pessoal Mas- diz, desvaloriza. Claro, não, e ridiculariza muitas das vezes. Mas é o que eu repara, estou tu a dizer. também podes valorizar Sim, o gajo que tem um seguro de casa Sim. há 30 anos e nunca teve um problema. Estás a perceber? Mas a realidade é que toda a gente tem seguro de casa. Porquê? Porque é que a tua casa pode arder. A casa... Tu não queres, é uma chamada... São as variáveis, é uma claro que sucker pode, bet. claro Ou seja, que sim, por isso é sim, que o sim, Warren sim. Buffett tem uma seguradora. Porque tu sempre que estás a comprar um seguro vais perder dinheiro. Sim. Essa é a essência da cena. Estás a investir. Nunca sabes se vai correr bem o investimento e Deus queira que esse não Estás a ocorra. investir no sentido de... Pá, Não, se acontecer alguma ninguém coisa. quer que- Tenho não- um exemplo não. muito próximo, uma pessoa, claro, muito próximo, como te estou a dizer, teve um acidente e o seguro pagou-lhe o carro. E, pá, porque se não tivesse, né? Exato. Agora, pá, pois também tens pessoas como eu, que tem aquele seguro, mas é um seguro baratinho, estás a ver? Porque sabe que não vai ter acidentes. Sabe, não, Estou a brincar. imagina. Não, eu estou a dizer isto em tons de Sem brincadeira, dúvida, mas sem dúvida. Eu, por exemplo, o que eu acho em termos de seguradora é... Eu, por exemplo, eu não faço um seguro contra todos os riscos em nenhum dos meus carros. Porquê? Porque se o carro estragar amanhã,
eu compro novo. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Portanto, para que é que eu vou pagar um prémio de seguro? Ok. Percebes? Sim. Porque fica sempre mais caro ter seguro do que não ter. Estatisticamente é assim que funciona. Agora, se for alguma coisa que tenha impacto na tua vida, vamos imaginar, uma casa que ainda estás a pagar, um carro que tu não tens dinheiro para substituir, tu necessariamente tens de ter um seguro. Claro que sim. Porque claro que sim. não compensa o risco. Claro que sim, isso estavas a falar de risco e nesse sentido não compensa. Agora imagina quando toca a tua vida, né? Quando toca a parte da segurança, agora estamos a falar especificamente dos preppers. Exato. Imagina, porque eu vou dizer um dos meus maiores, eu não tenho arrependimentos, atenção, mas eu sei que me vou arrepender no dia em que acontecer e a culpa for minha por não me ter preparado. Imagina, tenho uma arma e fui lá e estava um tiroteio e eu fogo, não a trouxe. Porquê? Porque a culpa é minha, falta de disciplina, falta do que lhe quiseres chamar. Exato. Mas percebes? Aí eu sei que não me vou perdoar porque foi, e a expressão que nós usamos é batatice minha, foi uma batatice minha. Exato. E agora imagina, né, tu tens de viver com esse arrependimento, com essa consequência de saber que poderias ter feito para evitar, ou para estares confortável no meio do caos, mas não estás por causa de ti. Porque não te preparaste, porque achavas que não era preciso, porque mais uma vez pensavas que... Aquela cena da formiga e da cigarra. E da cigarra, é um bocado isso também, não é? Sabes o que é que nós dizemos aqui, e passa a expressão, a presunção é a mãe de todas as fodas. Achava que, eu pensava que, pois é. Agora é tarde, né? E se o preço a pagar para ter esse seguro for baixo, compensa definitivamente ter esse seguro? Claro. Acho que sim, claro que um sim. bocado Então, isso. agora imagina lá, porque não te achas preparar, ou tens lá, está racionalizado ali as coisas que precisas em casa, até coisas de sorrismo, coisas básicas. Coisas que tu vais usar. Exatamente, vais usar, exatamente. Medicamentos. Exatamente. Porquê? Porque não? E estás sempre a reciclar. Estás sempre a... Eu tenho a sorte de ter uma enfermeira, por isso essa barda está sempre tratada. Isso é fixe, é uma enfermeira. Isso é fixe. Claro. Dá sempre jeito. Eu, por exemplo, quando fui atravessar o Oceano Atlântico, chamei uma enfermeira, que é a minha prima, para me ensinar a cozer. Estás a ver? Tiveste formação. Tive formação que eu dizia, é assim, isso acontece, alguém se aleija. Isto aqui não dá para chamar o Eu digo, helicóptero. é verdade, onde é que tu vais estar, né? Onde é que tu vais estar? No meio Quem do vai fim. para o mar havia sem terra, foi aquilo que tu fizeste, preparaste, né? E lá uma está. pessoa prepara-se com tudo. Que é o maior investimento que também podes fazer em ti, formação. Sabes Exato. cozer ainda, não sabes? Sei. Um gajo de vez em quando precisa do refreshzinho, tudo bem, mas sabes. Claro, há E coisas até... que precisas, por exemplo, Sim. nós aqui, o pessoal na Prozis faz aquelas cenas de, como é que se chama? Como é que é? Primeiros socorros, sim. Tu passado 2 anos já começas a esquecer muita coisa, precisas sim, fazer claro um refresh. sim, não é? claro que sim. Mas e parece que nunca se precisa até um dia que se vai precisar. É até o dia. Imagina chegar o dia e não estás preparado por causa de ti, mais uma vez. Exatamente. Esse para mim é o eu pior. recomendo que, e muitas coisas destas aprende-se também na internet, no YouTube. Sim, consegues hoje em dia tens aprender, tanta informação, online. Claro que aquela Sim, cena sim. hands-on Não há melhor ensinamento para mim que a própria A prática. prática. Isso não é Claro que sim, hipótese. aquela história, tu podes ver os vídeos todos, podes ver Não como é é que a se mesma desmonta e coisa. monta uma arma, mas agora quando chegares lá e aquela porcaria não Claro. entra, e tu, mas o viste entrar, mas não Exato. encaixa. Exatamente. Tens que sentir, claro, é como os tiros, é como a parte física, toda a gente sabe, agora tipo- se não metes em prática... Tive um podcast aqui há pouco tempo, que quando este sair, provavelmente já saiu, até fica fixe sair primeiro o outro podcast e depois sair este, que é sobre armas. E agora parece que se tiveres carta de caçador em Portugal, podes ter uma Kalashnikov, que é uma coisa incrível. Há quem tenha, sim, Exato. as M4, o calibre de guerra, consegue. Exato, ou seja, não pode ser, não pode dar rajadas, tem que ser semi-automática, mas é uma coisa que mudou, acho que foi na lei de 2018 ou 2019, quando houve aquela cena do Bataclan, não é? Ok, sim. Ou seja, eles ficaram todos histéricos e queriam aprovar a nova lei. Quando aprovam a lei da europeia, Sai um incidente desses. não, saiu por causa desse incidente é que eles querem aprovar a lei, mas a lei permite com que tu possas ter essas armas. Epá, isto aqui, Virou já tudo ao estamos aqui contrário. naquele campo política, né? Isto já é muito Epá, por exemplo, aqui em Portugal, eu vou dizer, não, e se me perguntas assim, qual é o processo para ter o porte de arma, nem eu te sei dizer. Para já 2 coisas, nunca estudei, nunca averiguei. Claro, E segundo, não é gostei. muito complicado, porque depois isto tens de estar inscrito no clube de tiro, tens que fazer as ou provas, ser carta de caçador. caçador, exatamente. Depois tens É que muita fazer aquele burocracia. exame que eu digo sempre aqui, não vou mencionar, mas tens que saber aqui. Vá, as codornizes e os javalis, as coisinhas. Epá, e andas aqui, depois passar 2 anos. Sabes na Flórida o que é preciso fazer?
Provavelmente ter dinheiro. Calculo. Não é preciso ter muito. É chegar lá à cena das armas e dizer: olha, faz favor, eu queria comprar esta Pois arma. é isso, tens dinheiro, compras armas. Claro que sim, claro que Exato. sim. Mas porquê? Eles nem te perguntam porquê. Epá, vou dizer assim, se calhar dessa Mas forma... checam se tu tiveste envolvido problemas com álcool, se Sim, tiveres... os registros de antecedentes criminais, alguma Exato, coisa. nesse checam. sentido. Se tiveres Claro essas que cenas, sim, não claro podes que sim, ter. claro Mas que se sim, fosse claro uma pessoa normal... Eu sou daquelas pessoas, em algumas coisas sou um bocadinho old school, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. No sentido de, nem tanto liberais, nesse sentido de, ok, tens dinheiro, compras, vais lá. Acredito que tenha que haver e deve haver algum controle, mas não também tão apertado. Onde nem podes ter, não é? Exatamente, é exatamente isso. Já chega ao ponto de não podes ter. E há muita malta, eu conheço muitos amigos que tentaram, mas perdem-se no meio do processo. É muito Porque complicado, é moroso, é burocrático. complicado, é burocrático, e depois chegam ao final, deixa lá isso, mas já passou, e depois o despacho vem, não vem, já passaram Não 3 compensa, meses, disseram-me não 2 meses. E a malta O esquece. pessoal isso. queixa-se muito disso. Nesta cena da questão da segurança, deste tipo de atividade, que eu suponho que isto seja um nível de atividade com um risco um bocadinho mais elevado, vocês conseguem arranjar seguros? Ou não existe seguros para vocês? Não, temos seguros. Temos seguros, sim. Mas As dizem- empresas, as próprias empresas têm assim, Mas, todas isto, sabe, tipo, Mas é tipo, olha, eu vou para uma zona de guerra vais e abrir tal. uma seguradora, já estamos a falar de seguros, não é? Mas é lixado. Não, temos. As próprias empresas tratam disso tudo, sabes? Quando tu assinas estes são contratos, Mas né? são Tu fazes seguros um contrato. caros. Sim, eu vou dizer uma coisa, nunca me preocupei com eles, porque quando eu trabalho numa empresa, né? Essa Eu empresa estou é que resolve oficial, isso. claro, sim, a empresa assume essa parte toda, tanto que tu, eu passo a expressão, se lá ficares, né? A tua família recebe uma indenização, pronto, porque tens morrido em combate, claro, não há de ser... Engraçado, mas deve ser Sim, caro. sim, Deve ser tem, caro. vou dizer, nunca averiguei essa parte. Mas tu sabes quanto é que recebes? Sim, os valores vêm no contrato. É? Sabes quanto é que vales? Sim. Quanto é que é já agora? Depende, tens lá, alguns são 250 mil, outros são 500 mil, aquilo são valores mais ou menos nestes, ninguém te vai pagar 2 milhões à família, não penses. Ok. Mas ficam à volta disso, 100 mil, 150, 200 mil, Já 250 dá mil. uma ajudinha, não é? Já viste comprar água e as rações de combate para teres em casa que o marido não vai às compras. Estamos aqui a brincar, mas sim, nunca, vou dizer uma coisa, nunca é a minha preocupação, como é óbvio, porque... E também nós fazes tentamos não pensar os nisso. cálculos de para onde é que vais, como é que vais. Claro que sim, mas é importante até para as pessoas perceberem quando nós aceitamos este tipo de trabalhos que esteja tudo escrito, há um contrato, tens que ler, né? Quanto é que vais receber, quantas folgas tens por dia, se tens seguro ou se não tens seguro. Uma coisa, por exemplo, olha, países como o Dubai, vais ao médico lá, não é propriamente o mais barato do mundo. Pois, como aos se Estados fores Unidos, né? estiveres no Iraque, sim, é barato, mas não é propriamente o mais higiênico do mundo. Exato. E tu tens que perceber ali um E bocadinho depois onde é que precisas estás, de... claro. Tem que te, digamos, tirar de lá, não Claro é? que sim, mas tens o contrato de trabalho também, Miguel, alijaste e agora tens que ir para casa 2 meses, partiste a mão em serviço. Eles também pagam metade do salário ou pagam de X, percebes? Isto está tudo escrito em contrato. Está Engraçado. tudo previsto, sim. Interessante. E então tu sentes uma evolução no mercado, ou seja, positiva? Achas que eu devo investir nessa área? Eu acho que toda a gente deve de investir. Eu agora vou puxar aqui a brasa à minha sardinha, claro. Acho que toda a gente deve de investir na formação e na parte da segurança. Estamos aqui a falar, por exemplo... Mas como negócio, essas empresas, compensa, não compensa? O que é que achas? Compensa, Ou não tens informação? compensa sempre. Isto é uma indústria milionária. Está a crescer? Claro que sim. Está a crescer, já cresceu muito e acho que vai crescer muito mais ainda, Miguel. Eu acho que vai crescer muito Claro mais que sim. também, acho que E sim. visto aquilo que estamos a falar, onde é que o mundo está a ir, a conjuntura das coisas, neste momento, da gente, é aquela história, mais vale aprender de preparar-me do que, olha, precisar e não saber. Sim, e aí foi a informação. Há muita coisa que a malta, estamos aqui a falar de segurança, e a malta, há armas, e isto não é a minha cena, não? Eu vou dizer uma coisa, olha, primeiro, eu nunca gostei muito de armas. Claro que vi os filmes do Van Damme, do Schwarzenegger e com o Chico Stallone, né? Exato. E vi, tem essa influência e eu era que jogador idade da tens? bola. Tens de ter mais ou Eu tenho menos a minha 37 anos, sou de 87. Mais novo um bocadinho que eu. Ok. Eu fiz o trabalho de casa, sei que és de 83, né? Sou de 83. Fiz o trabalho de casa, o reconhecimento, né? Não, mas ia-te dizer, a malta acha e associa isto tudo às armas. Eu nunca curti muito as armas, eu jogava a bola federado 11 anos. Exato. Depois acabei por Não era estar a tua ali. cena, as armas. Não era. Acabei por descobrir ali uma vocação, percebes? Eu não sou aquele gajo nerdzinho das armas. Não, mas depois quando falamos em parte de segurança, não é só armas. Temos aqui, estávamos a falar aí com o Nuno, por exemplo, os cursos de home defense. São coisas interessantes, né? A tua própria consciência tática. Ou seja, vais andar na rua, há malta hoje em dia, baixa a cabeça, olha para o telemóvel e já não vê mais nada, só se bater no posto. Estás a ser seguido, não estás a ser seguido, né? Estão-te a tirar fotos, não estão. Tu tens a tua criança, tipo, tens que saber proteger também os teus. Hoje em dia estamos a falar de uma consciência, não vivemos num mundo cor-de-rosa, sabes? E às vezes discuto isto
com a minha mulher, quando estamos ali a proteger demasiado a minha filha. Pá, não, deixa, isto o mundo não vai ficar fácil para ela, mas ela tem que perceber, tem que saber. Então, tudo este tipo de formação, esta sensibilidade, deixar de olhar para o telefone e levantares a cabeça, perceberes onde é que te sentas. Ambiente, não é? Ver o teu ambiente, o consciência, awareness, por exemplo, exatamente. Claro que sim, mas nós hoje em dia temos formação que não precisam de armas, mas se calhar sabes defender, né? Sabes reagir. Se estiveres a ter até, sei lá, olha, estás em casa sozinho, já não é bem a parte da segurança, mas a segurança e saúde estão sempre ali, né? A segurança e saúde estão sempre ali relacionadas uma com a outra. Como é que sabes reagir? A quem é que tu vais ligar? Tens o teu plano. Imagina que estás fora em viagem, a tua família precisa de alguma coisa. Como é que tu vais arquitetar estas coisas todas? Eu há bocadinho estava a partilhar e tenho... a minha rede está montada de forma a que se eu precisar, faço um telefonema e sei que tenho ajuda onde precisar, percebes? Porque muitas vezes estou fora, e muitas vezes estou em sítios onde nem sequer tenho rede, mas preparo, deixo as coisas em stand-by. Isto é algo que se calhar toda a gente, né, devia fazer, e não estamos a vender um produto, não existe. Existem vários, mas eu não tenho nenhum produto em específico para isto, mas acho que sim, porque estamos a falar de uma consciência que toda a gente deveria ter, até por uma precaução, não estamos a falar de segurança-combate, mas estamos a falar de segurança-proteção, e acho que toda a gente se quer sentir segura e protegida. Curioso. Eu, por acaso, eu queria fazer uma viagem que era passar a África e de Portugal até a África, até ao Cabo, de carro, de Jeep, neste caso. E eu tenho pessoal que já fez isto. E o pessoal disseram-me que passar ali a Nigéria e o Congo, eles dizem... há bocadinho, lembras-te? Eles dizem que é assim, Miguel, episódio e vê lá, tipo, a Nigéria, não sabes bem para que lado é que estás a trabalhar. O pessoal diz assim, Miguel, tipo, eu se calhar vou, mas foi tão difícil. Ou seja, eles passaram tipo o país num dia e meio, porque tiveram que dormir em frente à polícia, coisas assim. Contaram-me histórias do Arco da Velha, que parece um bocado terra de ninguém. Tipo... Isso já foi há quantos anos? Há quanto tempo? Foi recente? Se calhar já foi, deve ter sido para aí há 10 anos. Se calhar hoje essas pessoas não iam. Se calhar hoje nem iam. Estás a ver? Podemos, Miguel, vou dizer uma coisa, podemos programar isso tudo, agora sempre numa vertente da segurança, não do combate, como eu te estava a dizer. Quer dizer, ok, vemos quem é que temos na Nigéria. Eu tenho montes de contactos na Nigéria, montes de pessoas governamentais, tenho pessoas civis que nos vão dar uma ajuda, vão-nos receber onde tu desembarcares, onde quiseres, fazem um percurso contigo, exatamente, e está tudo bem, eles vivem lá, são nativos. São nativos, conhecem aquilo, não é? Claro, sabem os sítios perigosos, sabem tal e qual, vão-te aconselhar, vão dar ali uma espécie que eu chamo consultoria de segurança. Se queres passar na Nigéria, tenho os contactos. Não há problema nenhum. Let's go! E as outros contactos, eles recebem-te lá, fazem-te a travessia contigo, vão para casa. Tem um valor. Lógico, tem que se pagar os serviços. Claro que sim. A vida funciona assim, claro, acho muito bem. Super interessante. Há pessoal que vai mais naquela cena que... Da aventura. Na aventura, e há gajos que vão e arriscam sempre um bocado. Porque há sempre malta gosta até de viver essa adrenalina, né? Há malta que gosta de sentir, pronto, a ser abordada, que já se meteram aí. Há malta assim, os gajos são viciados na adrenalina, há gajos de moto que percorrem o mundo todo. Eu tenho amigos e atravessar o Iraque e não tiveram stress nenhum. Pelo contrário, tiveram, sim, atravessaram o Iraque e não tiveram problemas nenhum. Tudo bem, porque a malta também tem aqui um bocadinho, às vezes, lá está, aquela coisa que achamos que sabemos, o Iraque, a malta só vê guerra. Eu levo-te a sítios no Iraque, tu dizes, isso não é Las Vegas porque toca música árabe, estás a perceber? Isso, eu sei que o pessoal tem a noção que a destruição global e a guerra não funciona assim. Não, claro que não. Metam Erbil do Iraque. Eu estive lá em restaurantes espetaculares que nunca vi aqui em Portugal, conceitos que eu digo, quer trazer isto para aqui um dia, se eu tivesse dinheiro era isso que eu fazia, percebes? Porque são coisas que eu aqui nunca vi e eles têm. E porque tu podes ter zonas de conflitos e estás a 20 km e não se claro, passa nada. Claro, que depois, nós é que temos aqui a ideia de Portugal, né? Que eu não sei, 1000 km se calhar atravessamos o país, menos, não sei. Menos. Deve ser 600 e tal quilómetros. Não sei, pronto, mas isto estava-te a dizer agora, tens lá sítios que 600 km de uma cidade a outra, né? Pois, sem dúvida. Exato, com um deserto pelo meio só. Exatamente, ainda mais essa. Não se passa nada. Ainda mais essa. Mas é essa cena de realmente das zonas de conflito. Pronto, uma pessoa quando vai viajar, vai, por exemplo, visitar a cena dos Estados Unidos, não recomendamos que vais para esta zona, não recomendamos que vais para aquela. Eu se fosse a ver essas cenas, eu não conseguia para lado nenhum. Percebes? Claro. Porque eles só dizem mesmo aqueles sítios que... Claro, e agora estás a falar em sítios mais... vamos dizer, perigosos. E são mais radicais. Eu vou dar um exemplo, e vou dizer que até é feio. Até é feio, porque eu como polícia, eu tive operações, malta do caravanismo.
pá, que são malta que vem numa da boa, até limpa o lixo que apanham lá e ficam lá com tenda, mas ficam ilegais. Ficam em sítios proibidos. Isso. Mas está escrito, eles devem consultar, todos nós, né? A legislação do país, as condições do país onde vais visitar, como é óbvio, o que é sugerido, o que é que não é sugerido. Estás a falar em zonas, claro, agora de... Estás a falar de segurança, eu estou-te a falar de coisas que eu estava a dizer. Depois tens que rolar aquelas pessoas dali, né? E estão ali só porque estão a montar uma tenda num sítio onde não podem. Isso é uma coisa. Né? Agora, outra coisa também é vais a esse país que sabes que está nessas condições, está com essas zonas de guerra, guerras civis. Vais lá fazer o quê? Pois, vais lá fazer o quê? Pá, dizes assim, não, mas eu sou um gajo que estudo história. Tudo bem, então, mas é o que eu te dizer. Tens as tuas razões, nem precisas estudar história, gostas e queres conhecer aquilo, está tudo bem. Sim, mas estás a aumentar o risco porquê, não é? Tu é que estás a meter lá, depois não te queixas. Exato, depois não te queixas, não é? Aquela história, a malta, às vezes estamos a fazer formação de segurança e o gajo teu VIP e está para a rua que vê que está a ver porcaria. Porquê que levas à rua? Agarras no teu cliente e dizes, olha, pá, não temos condições para passar aquela rua e dás a volta. Para que tu vais para lá? Vais à procura do conflito, vais à procura do problema. Exatamente. Eu aconselho toda a gente sempre a evitar o problema. Sempre. Isso é sensato, que é a melhor forma de meter problemas é evitar os problemas, não é? É melhor mesmo. Faz sentido. É melhor mesmo. Muito bem, vamos então, como é que é a rede social? Como é que se chama no Instagram? Olha, Miguel26 Delgado, pá, e agradeço toques nisso. Miguel, muito, muito, muito porreiro da tua parte, até porque não me consegues encontrar se metes só Miguel Delgado. Pá, eu este ano tive ali um crescimento engraçado. Mas, por exemplo, as armas, o Instagram também... É exatamente isso, por causa do conteúdo somos bloqueados e já tens que pôr mesmo certinho Miguel 26 exatamente, tens que pôr Miguel 26 Delgado, senão eu não te apareço. Agora é muito interessante essa parte, já vi camaradas nossos americanos a queixarem-se do mesmo. Pá, muitas das vezes nós metemos coisas já recentes, como as armas estão lá atrás, às vezes o algoritmo não sei o que faz para ali, mas bloqueia-nos e não nos consegues achar. E obrigado por ficares nisso. Rede social, Instagram, Miguel 26 Delgado. E vemo-nos na Polónia. Sim, claro que sim. Olha, antes eu tenho aqui uma coisa que gostava muito, e se me permites, gostava de te oferecer aqui uma coisa. É um projeto novo, sim. Quando eu comecei aqui nas redes sociais, eu digo sempre que isto tem sempre dois lados, né? Quando nós vamos para fora, as missões, as armas, está ali tudo no topo, mas deixas sempre a família para baixo como se fosse uma moeda. E se virares, metes a família, a estabilidade, o conforto, mas perdes as missões, perdes o dinheiro. Aí estou aqui a desenvolver um projeto, Miguel, gostava que fosses o primeiro. Eu, engraçado, tive exatamente com esta moeda hoje, é tua, tá? Independentemente da que escolhas, tens sempre duas faces a moeda e capta-te realmente escolheres qual delas é que queres. Aí gostava de te oferecer isso. É um projeto, estou aqui a desenhar. Vamos lançar aqui uma marca, MD6, MD6, podes escolher uma Mike delas. Delta 6, exatamente. Isto é fixe. Eu não sei se consegues ver? Estás a ver aí? Ou seja, este lado diz Step out of your comfort zone to uncover your true potential, não é? Que tem uma pessoa... Um operador, vamos chamar um operador. E do outro lado tem uma caveira que diz stay safe and miss out on life's grand adventure. Exatamente. Que é um bocado a coisa dos portugueses também, não é? Exatamente. Miguel, eu sinto muito isso. Eu às vezes sinto, Miguel, para que é que vais para aquele sítio e tal, vais para o meio da Índia, vais para não sei o que mais, estavas aqui tão confortável, mas tu não experiencias nem sentes as coisas da mesma forma. Tens que viver. Eu digo sempre isto, a experiência não consegues comparar. Infelizmente, a experiência não se compra e tens que isto é que moedas do colecionismo? Sim, vamos fazer aqui umas moedas, é uma marca, eu comecei por lançar as moedas, mas isto vai ter camisolas também, assim, não é só roupa tática, mas a malta que nós queremos atingir, não é só a malta tática. E é quem? É exatamente todas as pessoas hoje em dia, porque sabes bem, o homem tem sempre preocupações, né? Por mais que estejas a trabalhar independentemente, pensas sempre no conforto e na segurança da tua família quando estás fora, quando estás a trabalhar muito, se estás aí na direção certa. Eu gostava muito de lembrar a malta que tem sempre dois lados da moeda e tu é que escolhes qual é que... Pode sentar no sofá e fica tudo tranquilo, mas as coisas não acontecem. Ou então sais do sofá, vais para a tua zona fora de conforto e realmente procuras aquilo que queres, porque tu sabes bem, melhor que ninguém. E antes de mais, olha, obrigado pelo convite de estar aqui. Não, foi um prazer, eu concordo 100% com isso. E muitos parabéns pelo império que te construíste. E certamente não foi por teres ficado no sofá. Não foi por ter ficado no sofá. Imagino quantas vezes saíste, quantas vezes tiveste de largar aí a tua zona, vamos lhe chamar. Eu gosto sempre de operar, eu tenho uma doença que é, eu se estiver sentado no sofá começa a picar. E eu quando era mais jovem até pensava assim, será que eu algum dia vou perder esta vontade? E curiosamente ainda não perdi.
E eu acho que isto também se alimenta. Ou seja, quanto mais cheios da tua zona de conforto, mais confortável te sentes fora da tua zona de conforto. É verdade, estás a alargar a tua zona de conforto. Assim, há muita malta que diz isto, não é sair da zona de conforto, é alargar a zona de conforto. Epá, e tudo bem. Agora aquilo que realmente temos que fazer é algo, porque ninguém nos dá nada, sabes? Mais que ninguém nos dá nada. As coisas não acontecem se ficares parado. Então tens que dispor, tens que sair. E mais uma vez para lembrar que muitas das vezes ou ficamos confortáveis ou vamos realmente à procura de que queremos, porque como está aí, esse espírito não vai morrer porque nós somos portugueses, temos aquela mística cá dentro. É a cena portuguesa, não é? Claro que sim, vamos chamar a cena portuguesa, isto é um bocadinho o produto nesse sentido também. Espetacular. Os portugueses que conquistaram, voltarem a conquistar realmente. Isso era fixe, os portugueses voltarem a conquistar. Fica aqui a frase final. Fica assim, senhora. Foi um prazer estar contigo. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado, eu, Miguel, mais uma vez. Obrigado.